Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Quem tá ligado aqui? Rádio Gringo. Rádio Gringo. Não para! Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Compstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. WhatsApp 19 99 374 7996 ou então através do e-mail andré@compstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Compstar Informática. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia,
São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva da Grigo. Gol de placa, a rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. E vai rolar a festa. E vai rolar a festa. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta que curte a Jornada Esportiva através do canal do Grigo no YouTube.
Uma ótima noite para você também, amigo ouvinte da Nova Itu FM. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. Campeonato Brasileiro da Série C, é a terceira rodada da segunda fase. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, a bola vai rolar às 19 horas para Guarani e Brusque. Partida decisiva para ambas as equipes, o Guarani com uma vitória coloca um passo grande para o acesso à Série B em 2026. A equipe do Brusque precisa urgentemente voltar ao campeonato e vencer uma partida. E você vai curtir todos os detalhes conosco aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Também na Nova Itu FM. Legal demais, mais uma jornada esportiva começando. E já vou girando esse timaço da Web Rádio Grigo. Vou chamando ele, que está lá no gramado do Brinco de Ouro e vai fazer a cobertura, vai trazer as informações do Guarani, do Brusque. Estou falando dele. Carlos Zanqueta. Ótima noite, Lemão Zanqueta. Tudo bem com o amigo aí, Lemão? Muito boa noite, Anderson Luiz Grigoleto, Wagner Ferreira, amigo ouvinte da Grigo, da Rádio dos Amigos e a Nova Itu FM também acompanhando a gente através do nosso canal. Estamos aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, daqui a pouquinho a terceira rodada do primeiro turno. Guarani e Brusque, o Guarani que vem de vitória contra o Náutico fora de casa e aí o Brusque que vem de derrota para a Nega Véia aqui no Moisés Lucarelli. Você vai acompanhar toda a emoção desse futebol e da bola rolando na melhor transmissão do Rádio Campineiro com Anderson Luiz Grigoleto. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E esse Lemão Zanqueta, agora eu chamo ele do ladinho, para quem tá no canal do Grigo, ele tá aqui do meu ladinho na cabine do Brinco de Ouro. Estou falando do nosso presidente, presença sempre ilustre nas nossas jornadas esportivas, eu falo dele. Wagner Ferreira. Boa noite, Vagnão, seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva da Grigo, junto com a Nova Itu FM, Guarani e Brusque, partida daqui a pouquinho, a bola rola aqui no Brinco, Vagnão. Boa noite, Anderson. Boa noite, Lemão Zanqueta. Boa noite àqueles que acompanham a jornada esportiva do Web Rádio Grigo. Hoje, mais uma vez, com a companhia da Nova Itu FM. Um abraço pro pessoal de Itu, grande Itu. E como o Lemão já disse, o Anderson já disse também, um jogo importante da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani jogando em casa contra o Brusque, fechando esse primeiro turno. O Guarani que, na vitória contra o Náutico, manteve acesa a chance de conseguir o acesso para a Série B. Isso porque o Náutico, que era tido como bicho-papão, já perdeu duas seguidas. Perdeu para o Guarani 2-0, perdeu para a Ponte 1-0. Então, o Náutico está correndo atrás. A Ponte largou na frente. O Brusque é o último colocado, não pontuou ainda. Perdeu na estreia para o Náutico por 1-0. Jogou com a Ponte, perdeu por 1-0. E vai pegar hoje o Guarani com algumas novidades no time. Daqui a pouco o Lemão Zanqueta vem com a escalação oficial. Então é um jogo onde o Guarani não pode titubear, tem que fazer a lição de casa, tem que fazer a vitória, porque aí vira o turno com 6 pontos e praticamente deixa em situação delicada o Náutico e praticamente situação desesperadora do Brusque. Então é vencer ou vencer para o Guarani hoje, respeitando o time do Brusque, que tem um técnico interessante, o tal de Bernardo Franco. Ele tem origens no Atlético Paranaense, tem 39 anos, é da nova geração, já que o Anteus Costa, o técnico do Guarani, também é emergente, tem 38 anos, é mais jovem, 1 ano apenas. Então são dois técnicos aí atualizados e que vão dirigir as suas equipes no sentido da vitória. Mas o Guarani jogando em casa com o seu torcedor, aliás, diga-se de passagem, esperava bem mais torcedor, porque comentou-se aí 15, 16 mil torcedores. Hoje não chega a 8, se chegar tanto, hein? Depois o Lemão lá de baixo dá uma panorâmica do estádio. Mas por enquanto é isso, Anderson. A expectativa é muito grande. Guarani com o time praticamente titular, sem nenhum desfalque. Enquanto que o Brusque tem algumas alterações que serão confirmadas daqui a pouco pelo nosso Lemão Zanqueta, Anderson. Esse grande Wagner Ferreira, agradecendo demais os nossos parceiros nas jornadas esportivas, na Web Rádio Grigo, a Eletrolar, tudo em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Prado, corretora, consórcios e seguros, Clube Concórdia,
Biguá Alimentos, Óticas Ferrari, Conquistar Informática e também Ajuda Síndico. Lemão Zanqueta, realmente o Wagner frisou muito bem, o público bem menor daquilo que se imaginava, né? E já emendo a pergunta, houve uma punição às organizadas do Guarani, correto? Positivo, as organizadas Guerreiros da Tribo e Fúria Independente estão proibidas de adentrarem ao estádio a Guerreiros. 3 jogos, a Fúria Independente 5 jogos. Portanto, nesse campeonato, já era. E, Lemão, no tobogã, embaixo aqui das cabines, como que tá o público, Lemão? Embaixo das cabines, um público razoável para bom. No tobogã, um público razoável. Mas não acredito que chegue a 9 mil pagantes. Tá aí, realmente um público faltando aí 14 minutinhos para as 19 horas. Então, bem em cima, né? O público realmente muito aquém do que se imaginava, tanto a diretoria quanto nós aqui, né? Também da nossa Jornada Esportiva da Grigo. Mandar um abraço pro Carlos Ferraz, lá da 9 Itu FM. Valeu, Carlos! Tá junto conosco, mais uma jornada esportiva juntos, a Rádio Grigo e a Nova Itu FM. Mandar um abraço aqui também pro Edilson Roberto, grande Edilson, já mandou uma mensagem aqui, tá torcendo pro Brusque, hein? O Edilson tá torcendo pro Brusque. Beto Teixeira, boa jornada, equipe da Grigo. O Beto deve estar lá nas vitalícias aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Vou passar aqui essa terceira rodada, né, da segunda fase da Série C, rodada essa que iniciou ontem, jornada esportiva da Grigo e da Nova Itu FM, Náutico 0, Ponte Preta 1. Ontem também no grupo B, Londrina 1, Caxias 1. Aliás, grupo esse que ninguém quer vencer, ninguém quer perder, é apenas empate. Eu vou fazer uma pergunta pro Lemão Zanqueta. Lemão Zanqueta, eu vou te dar 3 opções para você, vamos ver se você acerta, se deu vitória ou empate. Em vitória de alguém ou empate na partida entre Floresta e São Bernardo? Eu vou pesquisar os universitários, mas eles estão colocando coluna do meio. Mais um empate, é incrível, Wagner Ferreira. Ninguém, são 3 rodadas, ninguém venceu, ninguém perdeu, todo mundo empatou, foi 0-0 Floresta e São Bernardo. Ô grupinho esse, grupo B, hein? Eu quero ver para onde vai a decisão, se é no número de vitórias, ninguém venceu. Número de gols marcados, tá muito bem equilibrado. Acho que vai ser no paro ímpar, no palitinho, alguma coisa assim, no cuspe à distância. Aqui eu vejo o Londrina em primeiro, por quê? Porque o Londrina, ele tem 3 gols pró. Saldo é tudo 0, né? Todo mundo empatou com todo mundo. O São Bernardo tem 2 gols pró na vice-liderança. O Caxias apenas 1 gol e o Floresta não fez gol nenhum, mas também não tomou gol nenhum. Então, pelo gols pró, a equipe do Londrina está na liderança e o São Bernardo em segundo. Mas é isso daí, grupo muito disputado, esse grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Aqui é válida pelo grupo C. E eu já vou passar para a gente fazer as análises das escalações, também da arbitragem, para o Wagner Ferreira dar aquele seu pitaco, né? Antes da partida. Lemão Zanqueta, escalações de Guarani, Brusque, arbitragem, todo definido, correto? Sim. Bora lá então, escalação da equipe do Guarani, do técnico Matheus Costa, por gentileza, Lemão Zanqueta, no ar para Rádio Grigo e Nova Itu FM. Se Matheus Costa escalou a Rádio Grigo e a Nova Itu FM, coloca no ar com 12 Dalberson, 2 Lucas Justen, 3 Rafael, 4 capitão da equipe Alan Santos e 6 Emerson, 5 Kelvin, 8 Isaac, 10 Diego Torres, 7 Cauã Jesus, 11 Mirandinha, 9 Bruno Santos. Repeteco do Bugrão, Lemão Zanqueta. Dalberson, Lucas Justen, Rafael, Alan Santos e Emerson, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Tá aí, escalação do Guarani, dada pelo Lemão Zanqueta. A equipe do Guarani que está no grupo C, tá na vice-liderança
com 3 pontos ganhos, 2 jogos disputados, 1 vitória, 1 derrota, 2 gols anotados, 1 gol sofrido, saldo positivo de 1, aproveitamento de 50%. Agora, Lemão Zanqueta, bora lá para a equipe de Santa Catarina, a equipe do Brusque, do técnico Bernardo Franco. Sempre joga pra vencer nosso time. O Brusque que trouxe para Campinas um time praticamente igual que perdeu para a Ponte Preta. Bernardo Franco escalou 1 Nogueira, 3 Alemão, 4 Jean Paul, 7 Biel, 9 Olávio, 16 Roberto, 23 Pira, 27 DG, 30 Mangabeira, 66 Alex Juan, 97 Pivô. Repeteco do Brusque, Lemão. Nogueira, Alemão, John Paul, Biel, Olávio, Roberto, Pira, DG, Mangabeira, Alex Juan, Pivô. Minha paixão natural. Brusque. Tá aí a escalação da equipe do Brusque. O Brusque que ocupa a 4ª colocação no Grupo C desse Campeonato Brasileiro da Série C, a segunda fase. O Brusque, 2 partidas, 2 derrotas. O Brusque não anotou nenhum gol nessa segunda fase e tomou 2. Então, um aproveitamento zerado da equipe de Santa Catarina. Agora, por gentileza, Lemão Zanqueta, a arbitragem do jogo. Vem do Rio Grande do Sul, Jonathan Beckenstein Pinheiro, árbitro do jogo. Assistente Lúcio Flor e Juarez de Melo Júnior, também do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Marcos Felipe Martins Machado, do Espírito Santo. E o VAR tá com ele, Michel Patrick Costa Guimarães. Tá aí, Wagner Ferreira. Escalações definidas, arbitragem definida também. O que esperar desse Brusque em Guarani, Brusque? Olha, a escalação do Guarani é aquilo que já era esperado pelo teu torcedor. Havia uma dúvida se o treinador ia com a mesma formação que venceu o Náutico, por exemplo, com 3 zagueiros, inclusive com o David Braz, que fez a sua estreia lá em Recife. Mas o Matheus Costa entendeu que jogando dentro de casa e precisando fazer gols para a vitória, aboliu do terceiro zagueiro. Então vai com a dupla de zaga titular, o Rafael e o Alan Santos, e deixa o David Braz como opção no banco de reservas. Por outro lado, ele reforça o ataque com o Cauã, um jogador de lateral, de beirada de campo, pela direita com a 7, o Mirandinha do outro lado com a 17, centralizado o Brunão. Então é o time do Guarani, o que há de melhor no elenco à disposição do treinador Matheus Costa. Tem algumas opções no banco. Para a zaga ele tem o David Braz, ele tem o Alisson, meio campo ele tem o Cadi, tem o Giva, tem o Caio Melo, tem esse Gemerson que acabou de chegar, tem o japonesinho, Ryuta Takahashi, que é o xodó da torcida do Guarani, tem o Júnior Brandão para o centroavante e tem o Gabriel Silva também, que é atacante. Então, o Guarani com força total para enfrentar esse Brusque, que vem aí, segundo o Alemão, com praticamente a mesma formação do time que enfrentou a Ponte e perdeu por 1-0 no estádio Moisés Zuccarelli. A exceção do lateral esquerdo, né, que vai para o banco de reservas, o Ailton, né? Quem vai jogar é o Alex Juan, pela lateral esquerda, que ele já jogou pelo Mirassol, a gente já conhece muito esse jogador. E uma outra novidade é no meio campo. Não é bem meio campo não. Por quê? Roberto Rosa, ele é zagueiro, e começou carreira no Inter de Porto Alegre. Então, no meu modo de entender, o Bernardo Franco tentou despistar. Ele mandou uma escalação, ou sei lá, essa assessoria, ou quem é que mandou, com uma numeração talvez em ordem decrescente. Então, para confundir, não se sabe quem é lateral, quem é meio campista, quem é atacante. Mas nós que vimos aí o Brusque jogar algumas partidas, inclusive transmitimos o jogo da Ponte com o Brusque, sabemos que o Matheus Pivô é o lateral direito, ele que jogou no Vila Nova. A dupla de zaga é o Everton Alemão, que já jogou aqui no Guarani em 2018. Esse Jean Paul Torres é colombiano, é o companheiro do Everton Alemão. E esse Roberto Rosa também é zagueiro. Então seriam 3 zagueiros com o lateral esquerdo Alex Juan ali pelo lado. Meio campo estão o Jean Mangabeira, que jogou no Botafogo de São Paulo, jogou no Criciúma. E mais o Diego Matias, que veio como DG. O Diego Matias é o 27, jogou no Ituano, o pessoal de Itu deve conhecer, e também jogou no Joinville.
E no ataque tem o Biel, o Olávio e o Guilherme Pira, que nós conhecemos, jogou na Ponte Preta em 2023. Então estão aí definidas as duas equipes, no momento que estamos ouvindo o hino nacional, né, com todo o respeito, apenas por dever de ofício, estamos aqui no comentário. E a arbitragem toda do Rio Grande do Sul, teve gente que estranhou, uma arbitragem tão próxima assim de Santa Catarina, mas não tem nada a ver. No jogo do Náutico, a arbitragem era alagoana e me parece que não teve grandes problemas. Então, que tudo corra bem para o trio de arbitragem, para os componentes do VAR e para as duas equipes que devem proporcionar um bom espetáculo esta noite aqui no Brinco, Anderson. Aí, Wagner Ferreira, mandar um abração pro Mário Júnior, sempre ligadinho nas nossas jornadas esportivas. Gilberto Jeremias também ligadinho, mandando uma ótima transmissão. Valeu, Giba. Valeu, Marião. Geraldo Tadeu Pozo, grande Geraldo, tá desejando uma boa transmissão pra gente também. Maria Elisa Godoy Piton, valeu, Maria Elisa. A bugrina Maria Elisa, vamos lá, Bugre, tá dizendo ela. A galerinha toda ligadinha na nossa jornada esportiva da Grigo. As equipes no gramado, Guarani com seu uniforme, camisa verde e meiões e calções brancos. A equipe do Brusque todo de amarelo, meiões, camisas, os shorts, todos amarelos. E a arbitragem com a camisa... Oi? É o Mirassol em campo? Parece o Mirassol, né? Parece o Mirassol. E a arbitragem aí com as camisas e meiões vermelhas e os shorts pretos. Lemão Zanqueta, melhorou o público? Razoável pra bom. Torcida do Brusque tem ali, né? Já contou quantos tem ali? Ele tá com o triplo de torcedores que foi assistir o jogo no Moisés Lucarelli. Agora estamos com 27 torcedores ali. Tá aí. Então estão com 27 torcedores. Só quero fazer uma menção aqui, Vagnão, rapidão. Hoje recebemos uma informação, amigo nosso de família, né? O senhor Gilberto Piccolo acabou falecendo. Então eu desejo aí para Dona Bete, para toda a família, Daniela, Fabiano, seu filho, enfim, para toda a família, os amigos, os nossos sinceros sentimentos de toda essa equipe da Rádio Grigo, e tenho certeza que também com o pessoal da Nova Itu FM se solidarizando, essa palavrinha é difícil, viu? Enfim, com toda a família nesse momento muito duro, uma pessoa fantástica. Tá aí. Os capitães estão ali no cara e coroa nesse momento, as equipes batendo bola, e eu tava falando, né, no começo do jogo, em off aqui pro Vagnão, eu olho o Arzu, treinador de goleiro do Guarani, eu acompanho ele nas redes sociais, Wagner Ferreira, desde a época do Santos. O treinamento que o Arzu dá, e você vê aí como tá o Dalberson, né, na última partida lá em Recife, melhor jogador, como você disse, o Guarani ganhou. Melhor jogador foi o Dalberson. Ontem a Ponte venceu, o melhor jogador pro craque da Grigo foi eleito o Diogo Silva. Mas o trabalho do Arzu nos treinamentos faz com que realmente os goleiros do Guarani tenham aí uma alta performance. O treinamento é duro, viu, Wagner? Ele teria vindo com o treinador anterior, não é isso? Isso, ele veio junto com o Marcelo Fernandes, quando o Elano veio, né? Toda essa galera que veio do Santos. É interessante que quando uma comissão deixa um clube, uma equipe, vai para outra, leva o pessoal junto. E, no entanto, o Marcelo não levou o Arthur. Talvez para sorte do Guarani, que é um treinador competente. Eu olhei aqui, estamos aqui desde 5 horas da tarde, desde que o time do Guarani entrou para o aquecimento, a gente já viu aqui que ele pega pesado. Os jogadores, naturalmente, têm que voar em campo se depender da preparação física. A equipe do Brusque, nesse momento, fazendo aquela última corrente. O Guarani já pronto para o início da partida. O Guarani que vai defender esse primeiro tempo o gol dos portões de entrada do Brinco de Ouro da Princesa. Consequentemente, a equipe do Brusque, o gol ali do placar eletrônico. Tudo pronto, o pontapé inicial vai ser com a equipe bugrina. Tá o Bruno Santos do ladinho da bola. O árbitro, o senhor Jonathan Pinheiro. Eu vou pular o Benkenstein. Vou falar pra você. E o auxiliar número 1 é pior ainda. O Lemão até falou Lúcio Flor, mas é Lúcio Beiersdorf. Rapaz do céu. Deixa Lúcio Flor mesmo. Tá aí, vendo os últimos detalhes. Vai começar a partida aqui no Brinco de Ouro. É a terceira fase, é a terceira partida da segunda fase da Série B. Nesse momento, 1 minuto de silêncio, né, Lemão Zanqueta? Lemão tá passando na nossa frente aqui. 1 minuto de silêncio, né, Lemão?
E ele escutou, viu? Tá aqui, então, tá aí. Nesse momento sendo prestado um minuto de silêncio aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vai começar a partida. Pontapé inicial para a equipe do Guarani. O Bruno Santos está do ladinho da bola para começar e para dar o pontapé inicial. O árbitro vai apitar. Apita o árbitro! A bola rolou e a emoção está aqui na Grigo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E emoção não vai faltar para você, amigo da Web Rádio Grigo, da Nova Itu FM. Bola rolando. A equipe do Brusque está trabalhando lá do lado direito, ele faz o lançamento aqui pro lado canhoto. Quem está na bola é o Alex Juan, o capitão da equipe, a marcação em cima dele é do Cauã Jesus, ele dá um toquinho pro Guipira. O Guipira já recebe, tem mais atrás para receber ali o jogador que é o Roberto. O Guipira faz o levantamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo e vai. Do lado canhoto do goleirão Dalberson saiu, é tiro de meta para a equipe do Guarani, Lemão. De uma jogada da esquerda para a direita, tentou a bola cruzada na área, a bola subiu muito, a zaga do Guarani só acompanhou, tiro de meta. Tiro de meta é comecinho de jogo, você está curtindo a jornada esportiva da Grigo. Mandar um abraço aqui, ó, tá aqui conosco também o Luiz Henrique Zanqueta, grande Luizão. Boa noite, meus amigos, uma ótima noite para você também. Júlio César Miranda, aqui ligado na Rádio Grigo, valeu, Julião. Tá aí a galera curtindo a nossa jornada esportiva da Grigo. O Guarani sai jogando no setor defensivo. Caiu, pediu falta o Lucas Justo, mas a bola sobra com o Cauã Jesus. Chega na marcação ali o Biel, chega, recupera a posse de bola, Brusque com o Guipira. Guipira vem trabalhando pelo setor canhoto. Faz o lançamento muito forte pro Alex Juan. A bola saiu em lateral para a equipe do Guarani. Recuperou e perdeu do jeito que recuperou a bola, o Lemão Zanqueta. Perdeu facinho, facinho. Como se tira doce da boca de criança. O Guarani tá lá, dentro da grande área, Dalberson sai jogando com o Alan Santos, capitão já joga com o Emerson de perna canhota, faz o lançamento, tá buscando o Mirandinha, a bola sobe, Jean Paul de cabeça. Coloca a bola em lateral para a equipe do Guarani, pelo lado canhoto. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 1999794865 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Guarani trabalhando ali no círculo central com o Rafael, o zagueirão vai jogando para a direita, quem recebeu foi o Lucas Justo e faz o domínio de perna direita, tocou nos pés do Guipira, sai jogando no contra-ataque agora a equipe do Brusque, chega na marcação Lucas Justen, a bola sobra com o Kelvin, joga mais atrás com o jogador que é o Alan Santos olha, prefere jogar do ladinho com o jogador que é o Diego Torres vai jogando na canhota com o Emerson, ele faz o domínio, chega a marcação do pivô em cima dele, faz o lançamento para dentro da grande área, Jean Paul, de pé na canhota, alivia, mas a bola sobra no círculo central com o Rafael, pisa na bola, espera a chegada do Kelvin, já recebeu o número 5 do Guarani, joga do ladinho com o Diego Torres, recua atrás com o capitão Alan Santos, faz o domínio de perna direita, ameaça tocar pro Rafael, prefere jogar sozinho, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, joga lá na canhota com o Emerson, tem o Mirandinha mais à frente, o Emerson recua, meio esquisita a bola pro Rafael, vem a pressão do Olavo em cima dele, recua lá com o jogador que é o Dalberson, quem tava fazendo a pressão é o Guipira, faz o Dalberson de perna canhota, manda pra frente com o Mirandinha, opa! Eu achei uma chegada do pivô, o árbitro não entendeu dessa maneira, é apenas lateral para a equipe do Brusque, né, irmão? Positivo, não foi nada, tentou cavar a falta, o árbitro bem posicionado, deu só lateral. 3 minutinhos e meio jogados desse primeiro tempo, é comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro, é Guarani, é Brusque, é partida que vale muito para ambas as equipes, e agora o Kelvin, ele errou ali o chute, ou errou não, né? Acertou o Biel, né, o Lemão? Deu uma butinada no set, Biel foi lá pedir desculpa, falou assim, passa, gelou que passa. O Wagner Ferreira, ele errou a bola, mas o Biel ele não errou não. Foi uma bola dividida, né? Ele não acertou a bola, acertou o jogador. Falta marcada, até imaginei um cartão amarelo, mas o árbitro não está muito rigoroso não. Já 2 lances aqui que pediram falta, tanto do Brusque como do Guarani, ele não deu nada. Então parece que ele gosta da bola rolar. E lá vem descendo a equipe do Brusque, o pivô toca a bola com o Olavo, chega na marcação. O Alan Santos tira a bola, vai picotando ali, o Bruno Santos, que toque de bola pro Mirandinha, ele dispara pela ponta esquerda, ultrapassa ali aquele vídeo gramado, passou, chega na cobertura o alemão.
dá um toque na bola, recua pro goleirão Nogueira. E como o Wagner Ferreira já adiantou no nosso pré-jogo, tá lá o alemão, o Roberto e o Jampou mais pra canhota. 3 zagueiros da equipe do Brusque, o Wagner. Ele tentou confundir, né, a imprensa e até o próprio Guarani, mas como nós sabemos as características de cada jogador, o Roberto é realmente zagueiro, então são 3, o Everton alemão, o Jampou Torres, o colombiano, e o Roberto Rosa, camisa 16. E o Guarani vem descendo pelo lado direito, bola com o Cauã Jesus, chega a marcação do Biel em cima dele, ele toca a bola no círculo central com o Kelvin do ladinho pro Diego Torres, faz o domínio, já joga pro Isaac, chega Biel, rouba a bola, toca com o Mangabeira, ele já faz o passe pro Guipira de perna direita faz o lançamento pro Olavo, chega a marcação do Emerson em cima dele, leva melhor. Sobra com o Diego Torres, recua com o Alan Santos, sai jogando com o Diego Torres. Ele dá o toquinho com o Kelvin, já joga na canhota com o Emerson, vem a marcação do pivô em cima dele, recua atrás com o Diego Torres. Ele faz a finta, deixou o Olavo no chão. Faz a finta, agora parou, pisa na bola, joga do ladinho, ali na meia-lua, no setor defensivo com o Alan Santos. Vai virando aqui pro lado direito com o Rafael, joga com o Lucas Justen. Lucas Justen de perna direita, faz o lançamento pro Bruno Santos, caiu o Jampou, a bola vai sobrando com o goleirão Nogueira. Saiu da área, dá um chutão na frente e o Olavo passou batido, é o DG, passou batido, não conseguiu fazer o domínio, a bola, bola recuada com o Dalberson, deu uma quicadinha perigosa, tira o Rafael pra fora. O Morrinho ali, artilheiro, quase que complica pro Dalberson, Lemão. E naquele canto onde o goleiro do Guarani está posicionado agora, defendendo o primeiro tempo, tem bastante Morrinho artilheiro, no aquecimento deu para perceber isso aí. Tá aqui o Roberto César Santos ligadinho também, tá falando que vai ser 2 do Guipiro, Ponte Pretano, Roberto César Santos. O Júlio César Brusque 1-0. Os pontepretanos estão secando aqui no nossa transmissão, hein? Tira ali o Rafael, banda pra frente, a bola vem descendo, o Bruno Santos chega o Roberto, dá um toque esquisito pro alemão, vai fazer a pressão, Bruno Santos, chega o alemão. Só faz a cobertura, espera a saída, porque senão poderia se complicar mais ainda se ele tenta prosseguir a jogada, né, Alemão? O Lemão. Ele se atrapalhou, na verdade ele foi tentar matar a bola e deu o último toque para lateral. Lateral para o Guarani, lá do lado canhoto, vai caminhando o Emerson para fazer a cobrança, vai tomar distância, vai fazer o arremesso com as mãos lá para dentro da grande área. O DG fica parado na frente, não dá distância nenhuma, agora o árbitro pede para ele se afastar um pouquinho. Se afasta, dá um espacinho aí, vem o Emerson, tá autorizado, parte, faz o arremesso com as mãos para dentro da grande área, sobe a zaga, tira a Mangabeira, a bola vai sobrando com o jogador que é o Alan Santos, toca do lado com o Diego Torres, volta a bola com o jogador que é o Rafael, faz a finta, vem descendo, pode bater daí, tentou colocar lá do lado canhoto, chega, pivô no carrinho, coloca a bola em escanteio para a equipe do Guarani, primeiro escanteio do jogo, Lemão. O zagueirão Rafael foi se aventurando no ataque, a zaga do Brusque abriu, ele tentou achar o Emerson, mas no carrinho o jogador do Brusque deu o escanteio para o Guarani, vem chuveirinho na área do Brusque. Kelvin na bola, ele prepara, coloca ali na marca de escanteio, pelo lado canhoto, campo de ataque do Guarani, o Kelvin vai colocar de perna direita, levanta o braço direito, faz alguma indicação para os jogadores que estão ali dentro da grande área, vai autorizar o árbitro, ele vai sempre fazer aquela resenha com os zagueiros, com a galera do empurra, tá autorizado, partiu, faz ali a cobrança no primeiro pau, tentou fazer o domínio, tira a zaga do Brusque, mas o árbitro já estava marcando um toque do Lucas Justen, é isso mesmo? Positivo, bateu na mão dele na recalchutada da bola, bateu na mão dele, árbitro também deu aquele famoso perigo de gol. Wagner Ferreira, estamos aí com 8 minutinhos e meio desse primeiro tempo. O que tá achando do jogo, Wagnão? O Brusque não tá retrancado não, ele tá saindo pro jogo. Vejam que o goleiro Dalberson já pegou na bola aí umas 2 ou 3 vezes, tá certo que bolas recuadas. A finalização pro gol nenhuma. Também o Guarani também nenhuma. Então uma fase de estudos ainda com 8 minutos, 8 para 9 minutos desse primeiro tempo. Mas dá um jogo bastante equilibrado, né? O Brusque não veio para ficar totalmente na defesa não. E o Guarani tem um lateral já batido pelo Emerson, toca a bola com o Kelvin recua mais atrás com o Rafael, faz o domínio, já dá o passe para o lado direito com o Lucas Justo, ele faz o domínio, chega a marcação do Guipira em cima dele, recua atrás com o Rafael, se atrapalha ali o Rafael, tá sozinho, agora sim, pisa na bola, faz o toque lá para a canhota com o capitão Alan Santos. O time do Brusque marcando do círculo central para trás. Alan Santos de perna direita, tá buscando lá o Emerson pelo lado de esquerdo, só que ele lançou para absolutamente ninguém, Lemão.
Oi, ouviu aí? Não, agora vai ouvir. Agora sim. Ele pensou que o Quero estava participando. Fez o lançamento pro Quero mesmo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Jornada Esportiva da Grigo, junto com a Nova Itu FM 87.9. Você sintonizadinho aí em Dayatuba, Itu, Salto, Cabriúva, na Nova Itu FM. A equipe do Brusque tenta sair jogando aqui pelo setor canhoto. Volta com Alex Juan. De pé na canhota, faz o lançamento, tá buscando o Guipire. Sai, o Dalberson faz a cobertura, a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Guarani. Sem perigo algum, tentou surpreender o ataque do Brusque. A bola saiu com gramado molhado, quicou e foi embora. Eliandro Januário, fala turma do canal do Grigo, saudações tricolores, o São Paulino, Eliandro Januário. E aí, Eliandro, e esse tornozelo, hein? Já tá bala? Tá quase, né? Com o tempo, devagarinho, fica bom. Legal demais, Eliandro, tá junto conosco nessa jornada esportiva da Grigo. Tiro de meta para o Guarani, o Dalberson pede para toda a galera ir para frente, não quer sair jogando ali, tocando a bola no setor defensivo, não. Vai fazer a cobrança o Dalberson de perna canhota, bate aqui, tá procurando o lado direito, bateu mal demais o Lemão. Mandou a bola pra lateral o goleirão do Guarani. Ele ficou com inveja do outro lado, arriscou também onde tinha os quero. Então tá cheio de quero. Tem mais quero que torcedor do Brusque. Já bateu o Alex Juan, toca Coitinho com o Guipira, devolve a bola com o Alex Juan, joga atrás com o Jean Paul, vai virando a bola da direita para canhota, meio esquisito com o Alemão. Alemão faz o domínio com o pé na direita, dentro da grande área, faz a finta em cima do Mirandinha. Ei, joga lá da direita para canhota, esquisito, faz o domínio o Alex Juan. O Alex Juan vem descendo, ele faz o passe, era pro Guipira, tava na frente o Cauã Jesus, a bola bateu, saiu, é lateral para a equipe do Brusque. Exatamente, vamos deixar o filhão contente, o Grêmio vira o placar no Grenal, Inter 2, Grêmio 3. Ah, Giovani sabe, tá com um sorriso de orelha a orelha, hein? E olha mais um aí. 3. Sport 1, Corinthians, nada. Rapaz do céu. E lá vem descendo a equipe do Brusque lá pelo lado direito, o pivô toca na frente com o Mangabeira, ele leva na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, bateu rasteiro nos pés do Diego Tuis. Agradece, sai jogando, já dá o passe ali pro Emerson, de perna canhota, faz o lançamento pra ninguém. Segundo o Lemão Zanqueta, para o quero de novo. A bola vai ficando com o zagueirão alemão que recua com o Nogueira. Faz o domínio Nogueira, joga aqui para canhota com o Jean Paul. Chega na marcação Bruno Santos, o Jean Paul de pé na canhota, joga rasteirinha. Chega na marcação Lucas Justen. Recupera a posse de bola pro Guarani. Chega no carrinho Biel, a bola sobra com o Kelvin. Toca a bola com o Isaac, vem descendo a equipe do Guarani. Tá na meia lua, pode bater pro gol. Abriu, bateu, a bola passa à direita do Nogueira e vai para fora. Tava de frente pra jogada, ele bateu de pé na canhota. Pena que não acertou o alvo, né, Alemão? Ele foi caminhando da esquerda pra direita. Na direita ele falou assim, eu tô indo, ninguém me para, eu tô indo e chutou. A bola passou longe do gol, mas arrancou aquele da galera bugrina. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos com a Nova Itu FM. Informa pra você o tempo e placar de jogo. Jogados 13 minutinhos desse primeiro tempo, Brinco de Ouro é a terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O placar está assim, ó. Guarani 0, Brusque também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E o Guarani vai tocando bola ali no setor defensivo. Manda, Vagnão. O Brusque marca em cima, né? Não deixa o Guarani sair jogando. Você pode notar que os zagueiros do Guarani, o próprio goleiro, estão tentando fazer ligação direta, procurando atacantes já no campo de ataque. Aí fica difícil, é rifar a bola. Então, sair jogando de trás, o Guarani está encontrando dificuldades, pelo menos nesse começo de jogo. E agora quase que o Olávio rouba a bola do Rafael, a bola vai parar lá nos pés do goleirão Dalberson. Mandar um abraço pra Rosana, grande Rosana Ribas, tá torcendo pro Brusque também. Eleandro Januário deu risada, né? Falou aí que o tornozelo tá quase lá, é isso daí. E lá vem descendo a equipe do Guarani, bola com o Bruno Santos, toca com o Emerson lá do lado canhoto, vai fazer o cruzamento pra dentro da grande área, passa por todo mundo, a bola ia chegando na cabeça do Cauã. Tira o Jean Paul, a bola sai em lateral, Lemão.
Por pouco, o Guarani não aproveitou numa cabeçada do Cauã Jesus. John Paul subiu e jogou a bola para a lateral. Olha o latereio chegando na área. É latereio, toma a distância, o Lucas Justen vai fazer o arremesso de lateral lá para dentro da grande área. Faz o arremesso, sobe a zaga, tira, sobra com o Kelvin, bateu! Pode falar aí o chute do Kelvin, Lemão. Bateu na canela. Pegou muito mal na bola o número 5 do Guarani. A plasticidade da jogada foi até bonita, né, Wagner Ferreira? Mas a conclusão... Preparou o voleio, né? Mas na finalização, pelo amor de Deus. É o seguinte, o Anderson. Porto Feliz também tá na região de alcance da Nova FM, né? Tá, também, né? Também tá lá. Aquela região dos campings lá. Isso, Paineiras, isso. Legal. Bom demais, né? Junto à Nova Itu FM nas nossas jornadas esportivas da Grigo. A equipe do Guarani tenta sair jogando, Bruno Santos toca de cabeça, chega Roberto, toca na bola, a bola vai sobrando com o Guipira, tentou fazer o passe, recupera a posse de bola, Diego Torres toca com o Isaac já dá o passe pro Cauã Jesus, ele da direita, puxa pro meio, pisa na bola, olha ali, faz a finta em cima do Mangabeira, toca mais atrás com o Kelvin, recua, mais atrás ainda com o capitão Alan Santos, ele vai virando pra canhota com o Emerson, chega na marcação em cima dele, o DG, ele devolve a bola com o Alan Santos, vai virando pra direita com o Rafael, faz o domínio, chega o Guipira na pressão, o Rafael já toca a bola com o Lucas Justen, mais à frente com o Cauã, chega a marcação em cima dele do Juan, e agora a bola com o Guipira, vem no contra-ataque a equipe do Brusque, a bola com o Alex Juan, faz o toque, chega na bola o Alan Santos, tira e sobra com o Cauã Jesus, faz o domínio, ultrapassa a linha que divide o gramado pelo lado direito, chega na marcação dele o Biel, a torcida pede para que ele toque a bola, ele recua mais atrás com o Lucas Justen, deixa do ladinho com o Isaac chama a responsa, vem descendo a equipe do Guarani, ele tá puxando pro meio, o Emerson tá pedindo lá na canhota, já recebeu o lateral do Guarani, prepara o lançamento para dentro da grande área, fez o lançamento, a bola passa pelo Cauã Jesus, a torcida tá reclamando ali de um empurrão do Alex Juan em cima do Cauã Jesus. O árbitro falou que é apenas lateral para a equipe do Brusque, é isso mesmo? Nada. Tentou alcançar com esse tamanhão dele que tem 1,54 m e meio. A bola passou por cima, se jogou pensando que era uma piscina olímpica e a bola saiu para a lateral. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Alves Machado, 272. Telefone 3231-3299. Tá trabalhando a equipe do Guarani, no círculo central com o Diego Torres, toca do ladinho com o Kelvin, ele já deixa a bola com o Isaac vai olhando pro lado direito, pisa na bola, o Biel tá na marcação, ele agora achou o Lucas Justen pelo lado direito, recua a bola com o Kelvin vai jogando no círculo central com o capitão Alan Santos, como se estivesse começando o jogo agora, ele faz o toque pro Kelvin, já joga na direita para o Lucas Justen, a marcação do Alex Juan, ele faz o cruzamento lá para dentro da grande área, passa por todo mundo, vai sobrando com o Emerson lá na canhota, o Emerson leva na linha de fundo, a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Brusque. Lemão Zanqueta. Bateu na coxa dele, o árbitro bem posicionado, só marcou o tiro de meta. Ô Wagner Ferreira, cruzamentos da direita para a área e da canhota para a área, tá tudo passando, cruzando a área direto, parece, ali não é lugar de pouso da bola, a bola passa batido, parece que tá, a área é o aeroporto e tá congestionado, não pode descer o avião que é a bola. A bola tá cruzando, daqui para lá, de lá para cá, mas o Guarani não está aproveitando, quem sabe agora. E uma saída errada do Brusque, a bola sobra com o Bruno Santos, bateu para fora! Pegou mal na bola o Bruno Santos numa saída errada da zaga da equipe de Santa Catarina, Alemão. No melhor lance de ataque do Guarani no primeiro tempo, aos 18 minutos, uma triangulação, a bola sobrou para o centroavante do Guarani, o Bruno Santos, mas arriscou mal, a bola passou longe do gol, perdeu uma grande oportunidade o Guarani de inaugurar o marcador aqui no estádio Brinco de Ouro. Você tá ligadinho na jornada esportiva da Grigo, junto com a Rádio Grigo, canal do Grigo no YouTube e também a Nova Itu FM. Tiro de meta com o goleirão Nogueira, manda todo mundo pra frente, não quer sair jogando. Ih, escorregou, hein? Bateu de pé na direita, escorregou, a bola sobra ali com a equipe do Guarani, que retoma a posse de bola, vem descendo com o Isaac chega na marcação, o Roberto leva melhor, toca a bola ali com o Mangabeira já faz o toque para o Biel faz o lançamento na cabeça do Alan Santos. Ele já faz o domínio, o Kelvin vai virando pra canhota com o Diego Torres, tá passando o Emerson, ele já faz o toque pro Emerson, chega na marcação dele o alemão, o Emerson toca a bola dentro da grande área, o Guarani vai chegando no carrinho, chega a marcação do zagueiro da equipe do Brusque,
Era o Mangabeira que foi dar ajuda ali. A bola saiu, é escanteio para a equipe do Guarani. O Guarani está tentando de todas as maneiras furar a retranca do time do Brusque. Nessa, na verdade, o pivô veio no carrinho e jogou a bola para a linha de fundo. Kelvin vai bater o seu segundo escanteio. É do mesmo lugar do primeiro, lá pelo lado canhoto, campo de ataque do Guarani. O Kelvin toma a distância, vai fazer a cobrança de perna direita, tá autorizado. Vai fazer a cobrança o número 5 da equipe do Guarani. Ele fica olhando para dentro da grande área, agora sim, Patti faz o lançamento de perna direita, tira de cabeça o alemão. Bola vai sobrando ali no círculo central com o Emerson. Emerson faz o domínio, vem carregando aqui pelo lado direito, já faz o passe para o jogador que é o Cauã Jesus de perna canhota. Ele toca a bola com o Isaac que toca para o Bruno Santos, vai fazer o gol inacreditável! Nogueira faz a defesa, perde uma grande chance o Guarani, alemão. Alô, alemão. Numa bela jogada pela direita. Guarani veio com o Bruno Santos que arriscou. Matheus Nogueira fez uma grande defesa e a zaga do Brusque tirou. Quase inaugura o marcador aqui no Brincão. Wagner Ferreira aqui, enfiada de bola do Isaac, só um momentinho que merecendo a equipe do Brusque. Chega de cabeça, tira o Emerson lateral lá do lado direito. Que toque do Isaac pro Bruno Santos, hein? O Guarani tá chegando, sem muita convicção, diga-se de passagem, mas já aconteceram alguns lances, né? Por exemplo, com o Isaac, uma jogada individual. Depois o Kelvin, né? Chutou mal, mas teve condições no voleio de tentar o gol. E o Brunão duas vezes, né? Uma por cima e agora proporcionando uma boa defesa do goleiro do Brusque. O Brusque está tomando muitos cuidados defensivos, mesmo assim cede alguns espaços para o Guarani. O Guarani não encontrou o seu jogo ainda. A marcação é muito forte do time de Santa Catarina. Agora um lateral batido pelo pivô para dentro da grande área, mas o árbitro pegou falta em cima do Alan Santos, falta já batida pelo Dalvin, isso aí, tocou a bola pro Lucas Justo e não tava valendo nada, que sorte, o torcedor ficou bravo, hein, alemão? Tô falando, quero, ergueu a asa para se espreguiçar, ele vai, pega aí! Na realidade não tava valendo nada, agora sim. Agora o Dalberson sai jogando coitinho com o capitão Alan Santos. Devolve a bola com o Dalberson de perna canhota, manda pra frente, tá buscando o Alan Santos. Sobe o Roberto, já tava marcado o impedimento de ataque da equipe bugrina. Alemão Zanqueta. Tava na banheira. Até é estranho um jogador ficar na banheira num tiro de meta, né? Eu acho que falta um pouco de atenção também ao atacante bugrino. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Compstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19 99 374 7996. A equipe do Brusque vai trabalhando no setor defensivo, bola com o alemão lá do lado direito, ele inverte para canhota, faz o domínio, Jean Paul tem liberdade, ele faz o lançamento de perna canhota, tá buscando o Guipira dentro da grande área, Dalberson segura firme. Segurou e saiu jogando rápido com o Lucas Justo. A torcida quer velocidade da equipe bugrina. Ele toca com o Kelvin, faz a finta em cima do Olávio. Vai levando lá pro lado canhoto. O Kelvin já faz o passe pro Emerson. Ele faz o domínio, chega na marcação dele, o DG. O Emerson toca do ladinho com o Diego Torres. Vai buscar a bola no setor defensivo, número 10 do Guarani. Ele ameaçou fazer o lançamento, toca a bola com o Rafael. Já vai virando pra direita com o Lucas Justo. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. O Bruno Santos se movimentou lá na frente. Ele preferiu tocar com o Isaac. O Isaac tem a marcação do Biel em cima dele. Tocou nos pés do Guipira. Recupera Lucas Justo, hein? Toca com o Kelvin, mais atrás sai jogando com o capitão Alan Santos. Torcida do Guarani percebe que está impaciente, né, o Wagner Ferreira? Não flui, né, o jogo do Guarani. Quem sabe agora, lançamento para a esquerda. Lá vem descendo o Emerson, lá pelo lado canhoto, faz cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, Bruno Santos segura a Nogueira. Subiu bem na bola, cabeceou, mas estava ligado na jogada, fez a defesa o goleirão do Brusque, Lemão. Bem na minha frente aqui, buscou o canto esquerdo do goleiro Nogueira, que bem posicionado, fez a defesa em 2 tempos e foi tentar sair jogando, jogou a bola para quem? Quero. A Maria Elisa sempre falando que esse inacreditável é ótimo. Ela fica ligadinha, sai o I, ela acha que o I entrou, mas sai o inacreditável. E o Guarani tocando bola no setor defensivo, bola com o Rafael, ele já joga com o Alan Santos, chega na marcação, Olavo, ele faz o lançamento lá pra canhota, era pro Emerson, tira o pivô, complementa a jogada, o alemão, subiu ali o Alan Santos, mas a bola caiu nos pés do DG, ele toca com o Guipira, devolve a bola com o DG, muito forte, fica nas mãos do goleirão Dalberson, tem pressa, hein? Sai jogando com o Kelvin toca a bola com o Diego Torres de perna canhota,
canhota, inverte aqui pro lado direito, faz o domínio, o Cauã Jesus. Chega na marcação em cima dele, o Jean Paul. O Cauã Jesus faz o domínio, jogou. Opa, deu uma entrada meio forte o Alex Uan, o árbitro marcou falta. E o Bandeirinha na frente dele falou assim: eu não vi, eu tô igual o Steve Wonder. Literalmente na frente do auxiliar número 2, o senhor aí, o Juarez de Melo Júnior. E o árbitro que marcou a falta, mas estava na frente do Bandeirinha, já bateu a falta. A equipe do Guarani trabalhando ali, próximo ao círculo central com o Kelvin. Kelvin faz o domínio, vai virando para o lado canhoto com o Diego Torres. Ele dá um passe curtinho com o Alan Santos, faz o lançamento, tá buscando o Emerson lá do lado canhoto, passa por todo mundo e vai saindo. Em tiro de meta para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Muito lançamento, tá lançando mais. O Guarani tá lançando mais que o carro elétrico chinês. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, junto com a 9 Itu FM, informa para você o tempo e placar de jogo. 25 minutos jogados, primeiro tempo, Estádio Brinco de Ouro, o placar está assim. Guarani, 0. Brusque, Também 0. Futebol é arte, futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Envelheça a equipe do Brusque pelo lado canhoto, Alex Juan foi fazer o cruzamento, tava na bola o Lucas Justen, a bola vai saindo em escanteio para a equipe do Brusque, primeiro escanteio do Brusque no jogo. Aos 25 minutos, a bola desviou no Lucas Justen e saiu. Vem chuveirinho na área do Guarani. Escanteio para a equipe do Brusque pelo lado canhoto, campo de ataque também. Tá na bola o DG, vai colocar a bola para dentro da grande área do goleirão, o Dalberson. Fica ali conversando, a equipe amarela, né? Ela caminha ali todo dentro da grande área, ninguém ali na pequena área da equipe do Brusque. Vai autorizar de perna canhota, vem o DG, faz o levantamento para dentro da grande área, subiu o Jean Paul, subiu também o Alan Santos, tira. A bola vai sobrando com o jogador da equipe do Brusque, sozinho que era o Guipira. Toca a bola com o DG pelo lado canhoto, vem a marcação do Mirandinha, rouba a bola, o Mirandinha vai sair jogando, é falta! Falta do Guipira. Amarelo. Vai amarelar para ele? Sim. Amarelou então pro Guipira, isso mesmo. Positivo. Primeiro amarelo do jogo pro número 23 da equipe do Brusque, aos 26 minutinhos desse primeiro tempo. Amarelo justo, né, Wagner Ferreira? Parou a jogada do Guarani ainda no campo defensivo, né? Falta marcada e o cartão amarelo bem aplicado, o primeiro do jogo. Pro Guilherme Pira, nosso velho conhecido, né? Jogou na Ponte, 2023, tá aí no Brusque, fazendo uma fumaça aqui do lado esquerdo. Então tá preocupando, inclusive, a marcação do Guarani. E eu chamo de Guipira, mas a escalação do Brusque ele coloca como Pira apenas, né? Mas a gente tem o costume, né, de Guipira, vai Guipira mesmo. Lançamento feito na frente, sobe o alemão de cabeça, o Biel faz o domínio, já vai virando aqui pelo lado canhoto com o Alex Juan, chega Lucas Justen. O Alex Juan colocou o corpo, fez o domínio, faz o lançamento pro DG lá pelo lado direito, chega Emerson. Entra na frente, faz o rodopio, sai jogando e é aplaudido pela torcida. Sai jogando na boa lá pelo setor canhoto, toca a bola com o Kelvin. Kelvin vai virando pro lado direito com o Lucas Justen. Lucas Justen tem liberdade, a torcida pede velocidade pro lateral do Guarani, ele vai partindo. Toca do lado com o Cauã Jesus. Cauã Jesus já faz o domínio. Tem liberdade agora que vai chegando o Biel na marcação. Ele para de perna canhota, faz o lançamento. Roberto coloca os pés, a bola sai. Em escanteio para a equipe do Guarani, o Lemão. Não quis saber de brincadeira, jogou a bola para escanteio, Diego Torres, agora que eu estou com fome, estou vendo na área do Brusque, milho, ervilha e ketchup. Milho, a camisa do Guarani. Milho, o milho, a camisa do Brusque, ervilha, a camisa do Guarani, o ketchup, o árbitro. Vai autorizar a cobrança, já autorizado, vai o Diego Torres de perna canhota, vai colocar para dentro da grande área, coloca, bateu fechado, sobe Roberto de cabeça. Alivia para a zaga do Brusque, mas a bola sobra com o Kelvin. Kelvin tá aqui do lado direito, ele coloca a bola para dentro da grande área, subiu o Bruno Santos ali no segundo pau, a bola vai chegando, caiu, pediu pênalti, vem descendo o Guarani, subiu o alemão, bate e rebate dentro da grande área, tira a Mangabeira, sai jogando ali, complementa a jogada o pivô, mas a bola sobra com o Kelvin, o árbitro agora marcou falta. Falta em cima do Biel, a torcida do Guarani fica louca na vida. Ela pediu ali uma jogada meio estranha dentro da grande área, pediu pênalti. O árbitro mandou continuar, marcou a falta em cima do Biel. É isso mesmo, né, Alemão? Positivo. O Biel tentou sair jogando, ele recebeu a carga por trás.
O árbitro falou assim, eu não vou me atrapalhar nada, eu vou dar falta. Lembrando que tem VAR na Série C nessa segunda fase. Wagner Ferreira, estamos chegando a 30 minutinhos desse primeiro tempo. Continua. Até o Xaropinho falou para ele, rapaz! Continua 0-0, Wagner. O Guarani encontra dificuldades, né? Não é essa galinha morta ou Brusque, porque não somou ponto até agora, que está facilitando as coisas. Muito pelo contrário. Veio com 3 zagueiros, marca pressão alta, não deixa o Guarani sair jogando. Tanto é verdade que o Guarani tem que quebrar todas as bolas para conseguir fazer alguma jogada de ataque. Agora um detalhe que eu perguntei pro Lemão, o goleiro do Brusque não tá com uma camisa muito clara, não? Não teria que ter uma camisa mais contrastante? Ela em relação à camisa do Brusque, ela é bem diferente, ela é uma camisa creme. E agora, me lembra a maionese. Agora o Olavo caiu, o árbitro marcou falta, o Rafael chegou lá, tentou levantar, o Olavo já deu aquele chega pra lá no Rafael, fica o empurra, deixa que eu deixo. Um lance meio bobo. O Rafael vai acabar tomando cartão, o Wagner Ferreira de bobeira ali, hein? Por enquanto só na conversa o árbitro ali marcou a falta. Me parece que não subiu o Canário não, né? Não vi. Subiu algum cartão aí não, né, Lemão? A salmonela não subiu. É falta para a equipe do Brusque, próximo ao círculo central. Quem tá indo na bola é o Alex Juan. Pelo jeito é ele que vai colocar a bola para dentro da grande área do goleirão Dalberson. Estamos aí com 30 minutinhos passados, chegando a 31 desse primeiro tempo, continua 0-0. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo, junto com a Nova Itu FM. Volta pro Brusque, o Alex Juan saiu de lado. Quem tá na bola é o Mangabeira e também o DG. O DG de perna canhota, o Mangabeira de perna direita. Apenas o Mirandinha na barreira. Vai autorizar a cobrança, autoriza a cobrança o árbitro. Vamos ver quem vai partir para a bola. Partiu a equipe, o Mangabeira, ele dá um toquinho, o DG toca do lado com o Alex Juan. É jogada ensaiada, coloca para dentro da grande área, tá buscando, subiu ali a zaga do Guarani. Vai sobrando com o Roberto, dá um toquezinho. E o Mangabeira chutando a bola, passa por cima do poste superior do Dalberson e vai para fora em tiro de meta para o Guarani. Numa jogada ensaiada na falta, correu de um, correu de outro. A bola foi parar no pé do Mangabeira, que arriscou de pé direito, buscando um ângulo superior do goleiro Dalberson. A bola subiu e passou sobre o travessão, sem perigo nenhum, ao goleiro do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. E vem descendo agora a equipe do Brusque na dividida, leva melhor, sai jogando Rafael. Opa! Pode pintar cartão pro Rafael, o árbitro tá marcando impedimento. Mas tem VAR. Tem VAR e eu vou falar, na minha frente aqui, Lemão Zanqueta, não sei o Wagner Ferreira se visualizou a mesma coisa. O Rafael deixou o cotovelo, acertou o Guipira, pelo que eu vi, se o VAR chamar, se o árbitro for ali, o Rafael vai se complicar no jogo. E eu falei que ele estava procurando, né, de uma maneira meio nervosa o zagueirão do Guarani, Wagner. Nessa altura, poderia acontecer realmente, se o VAR chamar e houve a agressão, a cotovelada, pode complicar aí para o zagueiro do Guarani. Mas o árbitro, isso aconteceu depois que ele parou o lance com o impedimento. Isso não invalida a agressão, quer dizer, a coisa ficou complicada. A torcida do Guarani homenageou o árbitro, entendendo que até ficou barato, né? Se for realmente analisar a situação com análise do VAR, o Guarani escapou de ficar com um jogador a menos. E eu vou falar pra você que não foi absolutamente nada, só pelo jeito que o Pira levantou. Já levantou, partida reiniciada, sai jogando o Guarani, bola com o Kelvin, ele olha aqui pelo lado direito, faz o lançamento, tá buscando o Cauã Jesus, vai sossegar ali o Jampon na marcação, a bola saiu. Direto a lateral para a equipe do Brusque, pelo lado canhoto, setor defensivo, Lemão Zanqueta. O Guarani até agora não está se encontrando no jogo, no último terço do gramado aqui, não consegue trazer perigo à retaguarda do Brusque. O Brusque que veio aqui para o empate, está conseguindo até agora. E o Guarani vem descendo, Diego Torres faz o lançamento dentro da grande área com o Mirandinha, faz o domínio, sai Nogueira na bola! Ele dá o toque, a bola sobra com o pivô. O torcedor do Guarani pedia pênalti, ele faz o lançamento, Emerson de cabeça. A bola vai sobrando com o Kelvin ali no círculo central. Vem levando a equipe do Guarani, a marcação do Mangabeira em cima dele. Deu a finta em cima do Mangabeira, em cima do árbitro, quase que atrapalha. Você quer apostar que o goleiro vai cair? Vai cair?
Vai cair mesmo, ele tá com a mão ali na orelha, é isso? Ele levou um peteleco. Mas a bola continua. Aqui do lado direito com o Lucas Justen. Lucas Justen dá de 3 dedos pro Cauã Jesus. Chega a marcação do Jean Paul em cima dele. Toma a frente do Cauã Jesus. E agora tenta chegar na linha de fundo. Saiu com bola e tudo. Número 7 do Guarani. É tiro de meta para o goleirão Nogueira. Alemão Zanqueta. Sem perigo nenhum. O Cauã Jesus até agora não conseguiu ganhar uma jogada em cima do Jean Paul, jogador do Brusque. E o árbitro dando uma bronca no goleiro assim. Vai logo! E tá dando bronca mesmo, olha lá. Vai conversar mais uma vez. O que tá acontecendo aí? Tá falando com o Gandula agora? Pediu para trocar de lado a bola. Ah, bom. Tá aí, agora sim, já bateu o tiro de meta, o Dalberson toca a bola com o Jean Paul, vai virando com o Roberto dentro da grande área pelo lado direito. Tá aberto o alemão, ele prefere fazer o lançamento, buscando o Olávio sozinho ali no círculo central. Faz o domínio, bota no peito, sai jogando com o Mangabeira. Tentou fazer a inversão aqui pro lado canhoto, Juca Justen. A bola sobra ainda com o Mangabeira. O Alan Santos, na bola recua com o Dalberson. Dalberson de perna canhota, faz o lançamento, tá buscando o Mirandinha. Mirandinha faz o domínio com os peitos, chega na marcação. O alemão recua com o Nogueira. Nogueira, eu falei com os peitos, é com o peito, viu? O alemão não tem dois... Tem dois peitos. Ou é duas tetas? Vai, segue o jogo. Bola aqui no setor defensivo, bola com o Rafael. Toca com o Kelvin. Kelvin vai tocando curtinho com o Alan Santos. Agora vai fazer uma pressãozinha de gelo. Ele toca de novo com o Kelvin. Vai virando pra direita com o Rafael. Agora o Pira chega, tenta fazer uma pressãozinha. Ô, Rafael. Quase que é a bola. Recua com o Dalberson. 35 minutos, chegando a 36. Wagner Ferreira, tá gostando do jogo, Wagnão? O jogo é fraco tecnicamente, né? O próprio Brusque não deixa acontecer nada. Agora ali não tem condição de toque de bola no meio-campo para o ataque. Só bola quebrada do goleiro para uma ponta ou para outra. O Diego Torres sumido no jogo. O Kelvin só do meio-campo para trás. Então, como disse o Lemão, no último terço do campo não existe Guarani. Criou algumas chances ali, mas sem grande perigo. Apenas uma defesa do goleiro do Brusque. Então o jogo é fraco tecnicamente, muito mais por culpa do Brusque que não deixa o Guarani jogar. Álvaro Laça Grande, seu Álvaro, tamo junto, eu mais a equipe da Grigo junto com a 9 Itu FM. Valeu demais, seu Álvaro. A equipe do Brusque trabalhando no setor defensivo com o Jean Paul. Ele achou, tá em liberdade, o Guipira. Descendo pelo lado canhoto, tá o Totozinho com o Biel, mais um do ladinho com o Alex Juan, devolve a bola com o Biel, vai jogando com o Mangabeira, ele faz o domínio, olha lá pro lado direito, já toca a bola com o alemão, o zagueirão desceu, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem descendo, ele já toca mais na direita ainda com o pivô, a marcação do Emerson em cima dele, ele devolve a bola para o Mangabeira, chega o Diego Torres na marcação, explode em cima do 10 do Guarani, saiu, é lateral, já bateu o pivô, tem pressa, toca com o alemão, encostou para receber o Biel, já recebeu o Brusque, vai trabalhando pelo setor direito, bola com o pivô, olhou para dentro da grande área, fez o cruzamento, sobe Rafael de cabeça, complementa o Emerson, vai tentando fazer o domínio ali, o Mirandinha, a marcação em cima dele é do jogador o Biel, o árbitro manda continuar, ele toca com o Mangabeira, Mangabeira vai virando aqui pra canhota com o Roberto faz o domínio, enfiou a bola, Cauã Jesus, tava lá na jogada, sai jogando com o Kelvin já toca com o Lucas Justen, vem descendo o Guarani, tem liberdade, a zaga do Brusque tava aberto, mas o Mangabeira chegou, colocou a bola em lateral. Lucas Justen ficou sentindo, mas o Mangabeira chegou só na bola, viu, Lemão? Positivo, na sua frente aí você foi cirúrgico na colocação. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. E o Guarani tenta chegar mais uma vez no campo de ataque pelo lado direito. Bola com o Cauã Jesus, ele fez o drible em cima do Jean Paul, porém saiu com bola e tudo, Lemão. Cada tirada de bola do Brusque é uma festa do goleiro Matheus Nogueira junto com a equipe incentivando, que é coisa de louco. Exatamente, frisou muito bem aí, bem observado pelo Lemão, Wagner Ferreira. Cada tirada, os zagueiros eles comemoram como se fosse um gol. É, a proposta, né? A proposta do Brusque é essa, justamente. Já veio fechadinho na defesa e não permite nada ao ataque do Guarani. Aliás, eu acho que hoje caberia bem o japonesinho ali na ponta direita, viu?
O Brusque bateu lateral, mas a bola já caiu com o Alan Santos. Toca com o Lucas Justa. Faz o passe pro Isaac, faz a enfiada de bola pelo lado direito com o Cauã Jesus. Chega na linha de fundo, faz o lançamento. A bola passa mais uma vez por toda a área e vai saindo. Não saiu não. O pivô leva melhor, sai jogando, tem liberdade para descer. E vem descendo. Ultrapassa a linha que divide o gramado. Agora chega o Emerson na marcação. O pivô, ele joga ali com o DG. O DG faz o domínio, vai virar. Chega no carrinho o Alan Santos. Mas a bola sobra com o Biel ainda. Ele toca com o DG, mais atrás com o Mangabeira. Mangabeira vai olhando lá pelo lado direito, já toca com o pivô, chega a marcação do Emerson em cima dele, o pivô tentou fazer o passe, o Emerson esticou o pé. Canhoto colocou a bola para fora, em lateral para a equipe do Brusque. Lemão Zanqueta. O Brusque está tentando de um lado do outro, tentando costurar e enganar a zaga do Guarani, mas bem postada, lateral já batido. Já bateu quem recebeu ali. Olha onde que foi o Pira. Toca a bola com o pivô, devolve a bola com o Pira. Marcação em cima dele do jogador do Guarani que leva melhor. Chegou o Diego Torres, bateu o pivô. Bateu pro gol, tentou surpreender o Dalverson, mas pegou mal na bola. É tiro de meta pro Guarani, Lemão. Na verdade, ele dividiu a bola com o Diego Torres, que tá uma lesma no campo. Ganhou a dividida e a bola saiu espirrada no gol do Dalberson, que só olhou a bola à direita do seu gol. Já bateu o tiro de meta, o Guarani errou o passe. E Kelvin tocou a bola pro Emerson, bateu no contrapé do lateral da equipe do Guarani, saiu, é lateral para a equipe do Brusque. Pelo lado direito, já campo ofensivo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Em toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Em toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A bola tá com o goleiro Nogueira, com os braços ele faz o arremesso com o Alex Wan, devolve com o Jean Paul. Jean Paul faz o domínio, toca do ladinho com o Biel, Biel olha pra frente, faz o lançamento, era pro Alex Wan, não foi pra ninguém, né, Alemão? Adivinha pra quem? Quero. Yes! 40 minutos passados, estamos chegando a 41, tá 0-0. Guarani e Brusque, é a terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Que finta do Emerson em cima do DG, vem descendo a equipe do Guarani pelo lado canhoto, tem o Mirandinha aberto, já recebeu o Mirandinha, devolve a bola com o Emerson, chega, Alemão. Toca com o Biel, sai jogando ali com o Mangabeira, Mangabeira toca mais à frente aqui, tocou meio esquisito pro DG, Saiu, é lateral para a equipe do Guarani, lá do lado canhoto. Achou ruim o Bernardo Franco, técnico do Brusque, mas sem razão, né, Alemão? Sem razão, ele tem que passar nas óticas Ferrari e pegar pelo menos uma lente de contato. Que não gosta de usar óculos, lente de contato e vai amarelar para ele. Para o Bernardo Franco, é isso? Yeah. É, amarelou mesmo, para o técnico do Brusque. É o segundo amarelinho da partida, desta vez para o comandante da equipe de Santa Catarina. Lateral, o Emerson vai fazer a cobrança. 41 minutinhos jogados desse primeiro tempo. O Emerson toma uma distância ali na área técnica. Tá longe, hein? Ele faz o lateral, manda lá para dentro da grande área. Subiu o Bruno Santos, subiu o Alemão também. A bola vai sobrando com o Lucas Juster. Enfia a bola ali para quem chega o Alemão. Coloca a bola em lateral para o Guarani. Novamente pelo setor canhoto. Não desviou no Mirandinha, Desviou no Mirandinha. Desviou no Mirandinha, lateral para a equipe do Brusque. 42 minutos, Wagner Ferreira. Você acha que ainda sai um gol? O jogo tá meio esquisito e não tá levando perigo para os goleiros, né? Méritos pro Brusque, né? Veio com uma proposta, tá se dando bem, tá conseguindo um ponto. Não refresca muito a vida dele não, mas complica a do Guarani. Então, estamos aí com 42 para 43. O Guarani encontrando muita dificuldade do meio campo para frente, não consegue fazer uma jogada de tabela, nada, só bola cruzada, sem muita direção. Teve algumas chances, é verdade, mas nada de chance clara de fazer o gol. E o Diego Torres pega na bola, só toca para trás, a torcida tá invocada. Bola com o Kelvin, ele faz a finta em cima do Olavo, já joga na canhota. A bola com o Emerson, tem liberdade, a equipe é o Mirandinha. Ele faz a finta em cima do pivô, faz o levantamento para dentro da grande área, chega de cabeça o Biel. Complementa o Mangabeira, olha o Olavo, foi ajudar lá no setor defensivo. Bola com o DG, recua com o pivô, toca com o Olavo, faz o toque pro DG, mas houve o desvio do jogador do Guarani, a bola saiu. O Mirandinha esticou a bola, tirou o contra-ataque. Tiro latereio para o Brusque. Tá lá, lateral pelo lado canhoto. Mas só levando em consideração, se o Brusque empatar aqui, para ele é um excelente resultado, que ele joga contra o Guarani lá em Brusque, e se ganhar ele automaticamente passa o Guarani, né? Tá aí, ó. Tá aí, o Guarani... E jogam com a Ponte lá também, né? Joga com a Ponte lá também. Só sai com o Náutico.
Exatamente, tem 2 partidas em casa a equipe de Santa Catarina, que vem trabalhando lá pelo lado direito, bola com o Pira, a bola sobra com o Mangabeira, tentou fazer o toque com o Olavo, faz o domínio, toca a bola com o Guipira, chega na marcação Alan Santos, o Diego Torres olhou a bola, desviou, e ninguém, bola saiu, é lateral para a equipe do Brusque. Diego Torres até agora não sabe o que está fazendo em campo. Ele e o Isaac, que se eram meia de criação, até agora não criaram foi nada. Criaram foi pavor para a torcida do Guarani. O Diego Torres, ele pega a bola, ele olha para trás, né? Ele não consegue ter a visão para frente de lançamento. O Isaac ainda fez aquela enfiada de bola pro Bruno Santos, mas só também. Mais uma falta para a equipe do Brusque. Lá pela meia direita, pode vir bola na área do goleirão Dalberson, Alemão. Vem bola na área, tá lá preparado o pivô na cobrança, tá chegando também o número 27, DG. Vem perigo no gol do Dalberson, olha o Brusque se arriscando. DG e Pira, os 2 na bola. Mirandinha na barreira, apenas o Mirandinha, um pouco mais atrás, sozinho. Eu acho que ele vai dar 2 minutos, hein? 2 minutos de acréscimo. Vai subir a placa lá, vamos ver se o Lemão tá correto. Se vem os 2 minutinhos apenas mesmo. Vai subir da placa, enquanto isso tá autorizado. Faz a cobrança, o Pira coloca a bola no segundo pau, sobe, Dalberson faz a defesa. Segura firme o arqueiro do Guarani, sai jogando com o Lucas Justen, pelo lado direito, tem liberdade, chega a marcação em cima dele, do pivô, ele faz o lançamento lá pro lado canhoto, a bola passou pelo Mirandinha. Saiu em lateral, 2 minutos mesmo, Lemão? Yes. Vamos até 47 desse primeiro tempo, Wagner. Joguinho feio, hein? Nada de emoção no jogo. A torcida do Guarani exigindo muito mais velocidade do time, maior atenção. O Guarani não consegue trocar 2 passes. Impressionante, tem que quebrar a bola toda hora. Então, o técnico tem que mexer no intervalo aí para dar uma outra cara pro time no segundo tempo. E o Guarani vem descendo a bola com o Diego Torres, está passando na corrida o Cauã Jesus, olha lá, segurou, vai bater daí, bateu de canhota, bate pro gol, segura firme, Nogueira! No canto baixo direito, voou o goleirão e segurou ela e não soltou mais, Zanqueta. Ele fez um rodopio e a torcida fez... Ele resolveu arriscar e o Nogueira encaixou no canto direito. A bola quicou, não ganhou altura e caiu na mão do goleirão. Boa defesa do goleiro do Nogueira, do Brusque. Agora vai sair amarelinho, acho que pro Matheus Costa, hein? Reclamou em demasia, pediu ali uma falta. Vamos ver para quem que o árbitro vai dar o cartão amarelo. Ele tá conversando com a galera ali do Guarani na área técnica com o cartão amarelo na mão. Chamou o jogador do Guarani, quem é ali, ô Lemão? É o JP Galvão? Ele tá no banco, é isso? JP Galvão. É ele mesmo. E aí, então tomou amarelinho no banco. É bom que nem entre. O JP Galvão já tomou amarelinho no banco. Aos 46 minutinhos, estamos chegando ao finalzinho desse primeiro tempo. O Brusque colocou 2 jogadores no aquecimento agora também. 2 jogadores e tem um lateral. O pivô toma a distância, vai fazer o arremesso com os braços para dentro da grande área, sobe de cabeça o Alan Santos. A bola sobra com o Biel, coloca, subiu o Lucas Justi de cabeça. A equipe do Brusque chega ali, chega o Bruno Santos, tira o Diego Torres. Toca a bola com o Cauã Jesus. Pelo lado direito, vem descendo a equipe do Guarani. Ele para, toca mais à frente com o Bruno Santos. Vem a marcação em cima dele do Roberto. Faz a fita, entrou a grande área, chegou o Jean Paul, pediu o pênalti, segue o jogo, diz o árbitro. A torcida do Guarani fica louca pedindo pênalti. Lemão Zanqueta, você tá próximo ao lance aí. Eu achei mais uma dividida, tá certo que ele fez a menção de colocar o apito na boca. Mas eu acho que foi mais uma dividida do que uma falta. E aí, Wagner? Bem, o lance dentro da área, o zagueiro de frente pro gol, o zagueiro veio por trás. Não vou cravar que foi pênalti, mas o VAR tá aí para esclarecer a dúvida. Temos VAR e o Guarani tentava chegar, tira, a zaga vai sobrando com o Olávio. Quando ergue o braço, aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo no Brinco de Ouro. 0 para a equipe do Guarani, 0 também para a equipe do Brusque. Os jogadores do Guarani vão todos em cima do senhor ali, o Jonathan Pinheiro. Ô, Lemão Zanqueta. Não adianta reclamar se o VAR não chamou, porque não foi nada. Porque se tivesse algum lance de perigo, ele apitaria o final do jogo e mandaria o pessoal esperar. Agora chega ali os jogadores reservas do Guarani, vai puxando mas eu fico com aquela velha teoria, né? O time de Santa Catarina, ele coloca um árbitro do Rio Grande do Sul também. Agora uma reclamação. Oi. Tô escutando, Lemão. Tô escutando.
Anderson, tá ouvindo? Minha bateria tá acabando do retorno aqui. A gente tá escutando normalmente, viu, Alemão? Mas um árbitro do Rio Grande do Sul para um time de Santa Catarina é complicado, né? Poderia evitar a fadiga, como diz os corsatos, né, Wagner Ferreira? Mas 0-0, você disse, jogo feio. Fica esse lance. Temos VAR na Série C. Se o árbitro encerrou a partida, é porque o VAR não chamou, né? O VAR tá aí pra isso, mas nós sabemos, né, que esse VAR tem hora que vem pra atrapalhar. Então omite. Se omite não vi nada, não aconteceu nada, então deixa passar batido. Até o Elano tá na ponta gritando com o árbitro. O torcedor do Guarani tá cobrando demais da arbitragem. Não podemos cravar daqui que foi pênalti, né? Mas somente um lance na televisão. Quem não estiver nos acompanhando, Anderson, se puder dar um feedback pra gente, seria muito interessante. Você que está acompanhando pelo chat do canal do Grigo, aliás, mandar um abração pro Zé Carlos Almeida. Grande Zé Carlos, legal demais. Ronaldo César Ferreira de Godoy Piton. O Piton não, de Godoy, né? Piton é Maria Elisa. Cheguei agora, boa noite, tá dizendo. E aí, galerinha, vocês que estão curtindo através do canal do Grigo, tá com a imagem da TV, curtindo o som da Grigo e da Nova Itu FM. Foi pênalti, não foi pênalti, na sua opinião, vocês deixam aí o seu comentário através do chat do canal do Grigo. Eu vou fazer o seguinte, Wagner Ferreira, vamos fazer aquele intervalinho da Grigo? Já teve uma informação aqui, hein, de que pela televisão, não do VAR, pela televisão que está fazendo o jogo, houve o pênalti. Foi deslocado o Brunão na hora da finalização. Então, o árbitro não deu, o VAR deixou passar e ficamos por isso mesmo. É um lance estranho, porque realmente o Bruno Santos estava saindo de frente pro Nogueira. Aí chegou, se eu não me engano, foi o Jean Paul, né, que chegou na marcação e deu o tranco. Agora, se esse tranco foi suficiente para marcar ou não, se foi, saiu no prejuízo Guarani. E aí entra naquilo que o Wagner Ferreira falou. O VAR serve para quê? Justamente para estar olhando esses tipos de lance, né? Hoje no VAR tá o Michel Patrick Costa Guimarães. Ele é de Minas Gerais, o árbitro que está no VAR hoje. Mas tá aí, ficou no 0-0. A torcida do Guarani ficou muito a famosa P da vida, né? Saiu xingando ao extremo o trio de arbitragem. Agora mais ninguém no gramado, né, Alemão? Já desceu todo mundo no gramado, tanto Brusque, Guarani e realmente a TV mostrando, né, Anderson? Né, Alemão? Aí então, vai ficar esse lance polêmico. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira vem no intervalo da Grigo com todo o resumo desse primeiro tempo de Brusque. 0, Guarani também 0. 0 para o Guarani, 0 também para o Brusque. Com esse empate de momento, o Guarani vai se mantendo na vice-liderança do Grupo C dessa segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, junto com a Nova FM, Nova Itu FM. Vamos aí pro intervalinho e a gente já volta, não sai daí não, hein? Vai lá, pega aquela cervejinha, aquela saideira de domingo, pega aquele refrigerante, estoura a sua pipoca, mas não sai daqui não, fica conosco, porque a sua presença é bom demais na nossa Rádio dos Amigos. É rapidinho, a gente já volta. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Clube Concórdia,
São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 1999 698 4579. 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. A Compstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. WhatsApp 19 99 374 7996. Ou então, através do e-mail andré@compstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Compstar Informática. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é WhatsApp 19 2227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na Rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari,
Há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo. Rádio Gringo. Não para. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Wagner Ferreira. Muito bem, meus amigos da Web Rádio Grego, companheiros da Nova Itu FM. Primeiro tempo ruim em Campinas, hein, para Guarani e Brusque. Muito mais por conta do Brusque, que veio numa linha defensiva muito forte, né, com 3 zagueiros. O Bernardo Franco colocou o Everton Alemão, o Jean Paul Torres e o Roberto Rosa como uma muralha ali atrás, ainda tendo pela direita o Matheus Pivô e pela esquerda o Alex Juan. E ainda voltando Mangabeira, Diogo Martins também ajudando. Então o Guarani não encontrou espaço para fazer jogadas de ataque, do meio campo para frente. Lógico que isso ia acontecer. O Brusque não vinha aquele peito aberto para enfrentar o Guarani. Então, coube ou, né, caberia ao Guarani explorar com velocidade as jogadas pelas beiradas do campo, tratar de fazer mais cruzamentos para a área, para aproveitamento do seu centroavante, o Brunão. Isso realmente chegou a acontecer, 1 ou 2 vezes, mas sem muita convicção. Tanto que o primeiro chute a gol foi do Isaac, com 12 minutos, jogada individual. Depois, a 14 minutos, o Kelvin pegou um voleio, mas mandou quase no placar eletrônico. 2 chances do Brunão, 18 minutos por cima, e a 20 minutos um cabeceio, sem muita convicção para o goleiro fazer a defesa. O Brusque só chegou a 31 minutos com o Mangabeira, chutando por cima do gol. E a 45, o Diego Torres chutou no canto e o goleiro Matheus Nogueira fez a defesa. Aí o lance mais complicado do jogo para a arbitragem aconteceu já nos acréscimos, quando o Brunão foi lançado, no meu modo de ver, derrubado por trás pelo Jean Paul. Teria sido um pênalti, porque o Brunão estava na cara do gol, ele não ia simular uma falta ali em condições de fazer o gol, cara a cara com o goleiro Matheus Nogueira. Estranho é que o árbitro nem chamou para revisão do lance. Então ficou aquela dúvida, né? Quem estava acompanhando pela TV até nos deu um feedback aqui que houve deslocamento de ombro, né? Tirando o centroavante do Guarani da jogada, teria sido um pênalti. Então muita reclamação, o banco do Guarani ameaçou invadir o campo, os jogadores cercaram o árbitro e tal, até cabeça no lugar, porque não está nada perdido. E o Guarani busca uma classificação. Então vai perder jogador aí de bobeira, com cartão amarelo, com expulsão. Então cabeça no lugar. Então o Guarani foi pro vestiário, deve voltar agora com um outro posicionamento. Se não mudar nominalmente, deve mudar a maneira de atuar do time, explorar mais as laterais. O Cauã pode até ficar pelos vestiários. Eu entraria para dar mais velocidade no time com o japonesinho, o Ryuta Takahashi, tirando então o Cauã.
Mas tem jogadores aí também que ficaram devendo. O próprio Isaac, o próprio Diego Torres. Jogadores que não devem sair do campo. Então, se houver alguma mexida, será num ataque com velocidade, com talvez o japonesinho entrar, que é o xodó da torcida do Guarani. Se fizer essa alteração, o torcedor vai até achar que foi uma atitude correta do Matheus Costa. O Brusque tentou chegar algumas vezes, deu uma certa pressão, não deixou o Guarani sair jogando de trás. Por isso o goleiro Matheus Nogueira cansou de quebrar a bola para o campo de ataque. Os zagueiros chutão para frente, para lateral, lá para o Emerson, aqui pela direita, então com o Justen, que também não desce muito. Então o Brusque trouxe muita dificuldade para o Guarani e vai conseguindo o seu objetivo, é não deixar o Guarani jogar, jogando por uma bola e entendendo que um ponto será importante. Eu acho que não, né? Porque afinal de contas, ele está com 0 ponto, vai somar 1 no caso do empate aqui em Campinas. Agora ele tem 2 jogos dentro de casa, né? Contra a Ponte e contra o próprio Guarani. Então o jogo é hoje. O Guarani tem que definir hoje. Os jogadores estão voltando, não estão notando nenhuma alteração. Sem alteração. Sem alteração, né, Alemão? Então vamos que vamos aí para o segundo tempo. Os jogadores do Guarani reclamando ainda da arbitragem com relação ao último lance do primeiro tempo, daquele pênalti, suposto pênalti, né? Não podemos cravar aqui porque não está bem no nosso ângulo de visão. Mas aqueles que estão assistindo pela TV nos deram um feedback de que realmente aconteceu a falta dentro da área, teria sido, portanto, um pênalti para o Guarani. Não aconteceu, o placar ficou no 0-0 e vamos então para a etapa complementar. Os jogadores do Guarani ainda reclamando, hein, Anderson? Pode notar lá. Exatamente. Em volta do árbitro e tal, mas tudo bem, vamos lá então pro segundo tempo desse jogo. 0 Guarani, 0 Brusque, Anderson. Grande Wagner Ferreira. Vai começar o segundo tempo, a partida, o segundo tempo começa com a equipe pontapé, com a equipe do Brusque. Tá lá o Olávio para dar o pontapé inicial. Mandar um abraço pro grande Elson Mariano. Grande Elson Mariano, ele que fez aí esse intermédio, nessa intermediação com a Nova Itu FM. Valeu demais, viu, Elson? O Carlos Ferraz, o Elson. Pita o árbitro! A bola rolou e a emoção está aqui na Grigo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Junto com a Nova Itu FM não vai faltar emoção, é assim que desejamos esse segundo tempo, que a bola já está rolando, tá no pé do alemão. O alemão vai tocando a bola com o Mangabeira, faz o domínio no pé do círculo central, toca com o Olávio, que enfiada de bola pro DG, vem descendo a equipe do Brusque, chega a marcação em cima, o Rafael bateu pro gol, Dalberson! Um tirombaço do DG no canto rasteiro canhoto. O Dalberson estava ligado, fez a defesa, alemão. Na verdade foi o pivô, olha o Guarani. E lá vencendo o Guarani, lançamento pro Mirandinha. Se ganhar, a posse de bola entrou dentro da grande área, caiu. Pênalti! Pênalti, é pênalti! Penalidade máxima para o Guarani no comecinho do segundo tempo. Pênalti em cima do Mirandinha. A reclamação valeu, mas o pênalti eu acho que aconteceu mesmo, Lemão. Bem na minha frente, mas bem na minha frente. Eu falei pro árbitro, ou você apita, ou você apita. Ele apitou, pênalti para o Guarani. Tá aí, pênalti pro Guarani. Acho que indiscutível, né, o Wagner Ferreira? O lance foi bem claro de falta, né? Dentro da grande área, o Mirandinha ganhou. Tá certo que poderia até nem fazer uma jogada perigosa, uma finalização, ele estava meio sem ângulo. Mas o jogador do Brusque acabou se precipitando e cometendo a infração. Então tá aí o pênalti marcado, o Guarani pode sair na frente. Torcedor do Guarani vai fazendo a festa nesse momento no Brinco de Ouro. O Júlio César tinha dizido, nossa senhora. Essa palavra eu vou procurar no dicionário. É dizendo com cozido? Dizido? Se você achar, me avisa, viu? Ele tinha comentado aqui no chat, ombro com ombro, pegada legal, que não tinha sido pênalti, a opinião do Júlio César. A Maria Elisa já tá fazendo festa. Vamos lá, Bugre. Tem a chance de abrir o placar. A equipe do Guarani tem um pênalti a seu favor. 2 minutinhos, manda, Vagnão. E o Brusque perdeu da Ponte num lance polêmico de pênalti também. Exatamente. Vão chiar a barbaridade. Diego Torres. Coloca a bola ali na marca da Cal. O goleirão Nogueira. Dá uns 2 passos, agora sim, continua fora ali da linha que é pra ele ficar. O árbitro agora comenta com ele, o árbitro fala pra galera toda se distanciar ali.
ficar na posição correta. Isaac de joelho. Isaac estava orando ali pro Diego Torres. O árbitro vai arrumando os últimos detalhes. Pode abrir o placar a equipe do Guarani. Tem um pênalti, Diego Torres está na bola. O Nogueira tá fora do gol. Tá mexendo na sua toalhinha. Tomou uma aguinha agora. Vai voltando. Vai voltando não, né, Alemão? Tá ali, ó, encebando pra ir pro lugar. Agora marcou o pênalti. Ah, tava esperando o VAR, é isso? Isso. Tava esperando a confirmação do VAR, o VAR confirmou, tá marcado o pênalti. O Guarani tem uma grande chance para abrir o placar. Diego Torres. O Isaac, não sei o que ele invadiu ali a área, foi conversar com o árbitro. Vai fazer a cobrança a equipe do Guarani. Diego Torres ali na meia-lua. O Nogueira no meio do gol. Tá autorizado. Partiu o Diego Torres, vai bater com a perna canhota. Vem a curtos passos, bateu e entrou! É gol, a rede balançou. Alegria, alegria, a galera vibrou. É gol, sempre joga pra vencer nosso time. Foi lentamente pra bola, bateu de perna canhota no canto alto direito do Nogueira, que foi na bola, mas não conseguiu fazer nada, a não ser buscar ela no fundo do gol. Abre o placar a equipe do Guarani. Diego Torres tá fazendo a festa com a galera. Torcedor do Guarani tá fazendo a festa. 1 pro Guarani, 0 pro Brusque. Torcedor do Guarani, pode vibrar. Pode pular, pode cantar, sabe por quê? Vai rolar a festa! Porque a festa é sua, torcedor do Bugre! 1-0 pro Guarani, bateu e bateu bem o pênalti, Lemão. Numa cobrança magistral do Diego Torres, que estava sumido do jogo no primeiro tempo. Chamou a responsabilidade, bateu forte do canto direito a meia altura. O goleiro Nogueira até foi para a bola, mas sem condições de defender. O Guarani abre o marcador aqui do estádio Brinco de Ouro. Diego Torres fez a festa da galera bugrina. Guarani 1, Brusque 0. 1-0, a Maria Elisa tá fazendo festa. Grande, Welson. Chegando aqui. Boa noite pra você também, Wagner Ferreira. 1-0 pro Guarani. Tudo que o Guarani queria, um golzinho logo no início do segundo tempo. Tinha que sair numa bola parada, né? Porque na bola rolando, na jogada, o Guarani estava encontrando muita dificuldade. Aconteceu isso durante todo o primeiro tempo. Pra sorte do Guarani, aconteceu esse lance de pênalti a 3 minutos, convertido a 3,50 para 4. O pênalti aconteceu em cima do Mirandinha. E o Diego Torres, com muita categoria, muita frieza, meteu uma bola alta, que para qualquer goleiro é difícil. Meteu no ângulo, o goleiro até foi para a bola, mas não conseguiu fazer a defesa. O Guarani está na frente por 1-0. Agora, o Brusque não vai ficar atrás, vai querer se lançar para frente. Vamos ver se o Guarani tem a competência de buscar o segundo gol, ou vai ficar, né, comemorando esse golzinho de pênalti aí do nosso Diego Torres. Vamos ver agora a postura dos dois times, né? O Brusque tentando empatar o jogo e o Guarani, vamos ver a postura dele, se vai buscar o segundo ou vai ficar segurando aí nesse 1-0. E o Brusque tem uma falta, partiu na bola, DG bate de perna canhota, bateu pro gol, segura firme, Dalberson. Segura firme, tem pressa, bateu de perna canhota, tá buscando o Bruno Santos na frente. Vem a marcação do alemão, a bola vai chegando nas mãos do goleirão Nogueira. Faz o lançamento de braço direito, balançou bem. Lá pro Bira, lá pelo lado canhoto. Chega a marcação do Isaac em cima dele, ele faz o break, espera a chegada de alguém, tá abrindo o Biel, já recebeu o Biel. Biel olha ali pro círculo central, ele faz o break, faz a finta em cima do Bruno Santos, toca na frente com o Pira, achou o DG, vai bater daí, DG não? Ele jogou pra direita, a bola aqui com o jogadorzão que é o pivô. Faz o levantamento pra dentro da grande área, faz ali a matada na meia-lua, vai sobrando a equipe do Brusque, tira Alan Santos, mas recupera o Mangabeira, toca a bola com o alemão vai virando com o Jean Paul
lá pelo setor canhoto, toca mais ali com o Bielzinho, o Biel para, chega a marcação do Isaac, ele toca com o Pira, chega o Isaac na marcação, o Pira leva melhor, faz a finta em cima do Isaac, vira, dá canhota pra direita, a bola era com o pivô, subiu, caiu ali o Emerson e ficou sentindo, Lemão. Choque de cabeça. Choque de cabeça. Exato, entre o pivô e o Emerson, deu ruim pro Emerson. Chamou rápido o atendimento médico. Tá no gramado, um corpo estendido no chão. Como diria Januário de Oliveira, saudoso Januário de Oliveira. A galera participando do chat da Grigo, você curtindo a jornada esportiva da Grigo junto com a Nova Itu FM. Tá 1-0 pro Guarani. O Emerson tá recebendo atendimento agora do departamento médico do Guarani. Né? Choque de cabeça com o pivô. O pivô tá aqui na nossa frente, tá inteirão, mas o Emerson deu ruim pra ele. Rádio Grigo, a Maca rádio, no gramado. Maca no gramado. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272. Telefone 3231-3299. E o Guarani, Wagner Ferreira, com esse golzinho, vai indo a 6 pontos. Vai distanciando da equipe do Náutico, abrindo 3 pontos do Náutico, 6 pontos da equipe do Brusque. Futebol Campineiro vai fazendo a festa nesse momento, vai subindo os dois, Wagner Ferreira. Bom, esse é o melhor dos mundos, né, para o futebol campineiro, que não merece estar nesta Série C, sem recursos, sem investimento, sem investimento publicitário, problema de locomoção, de gramados ruins, logística ruim. O Guarani reclamou das acomodações do Náutico ontem lá nos aflitos. Então, tudo de ruim nesta Série C. Então, os dois não merecem ficar nesta série. Os dois têm que subir para a Série B. E tudo está caminhando para isso. O Guarani fazendo a parte dele, a Ponte que já está praticamente com o pé lá dentro. Então, os dois subindo seria o melhor dos mundos para nossa cidade. Partida reiniciada, faz a cobrança de falta muito louco pro Cauã Jesus, a bola saiu, é tiro de meta. Agora com pressa. Agora exatamente. O Nogueira tá com pressa, já toca com o alemão. Veio buscar a bola, o Biel faz o domínio no setor intermediário, campo defensivo. Wagner, manda o Guarani não deu uma recuada, não tá lá atrás do meio de campo? É aquilo que eu disse, né? Vamos ver o comportamento do time, que o Brusque agora vai dar pressão no tubo. E o Guarani vai ter que ter cabeça no lugar. Vai jogar o Guarani por uma bola, sendo que o Brusque veio aqui fazer isso. E o Guarani vem descendo lá pelo setor canhoto, a bola com o Isaac. Toca a bola com o Bruno Santos, vai fazer o segundo, faz a finta do Nogueira, bateu e... Inacreditável, Bruno Santos! Ele fez a finta no Nogueira, perdeu o ângulo mesmo assim, chutou a bola, bateu na rede do lado de fora. Perde uma grande chance o Guarani de fazer o segundo gol, Lemão Zanqueta. No contra-ataque, o Guarani jogando em casa e marcou um contra-ataque. Numa bola veio Cauã Jesus trazendo a bola gorduchinha pela direita, passou o Bruno Santos que recebeu. Ele driblou o goleiro, mas a bola escorreu um pouquinho mais, ficou sem ângulo. No arremate a bola beijou a bochecha da rede do lado de fora. Perdeu uma excelente oportunidade de ampliar o marcador aqui no estádio. O gol mais feito da partida, pedido pelo Brunão. Tirou o goleiro da jogada, o gol ficou à vontade. Tá certo que meio sem ângulo, né? Mas finalizou na rede pelo lado de fora. Não pode perder um gol desse, o centroavante, né? Matador. É, ele que gosta de meter a bola pro fundo do gol. Agora a Mangabeira toca de calcanhar nos pés do jogador Mirandinha. Mirandinha toca a bola ali com o jogador que é o Alan Santos. Caiu, pediu falta, o pivô fez a falta em cima do Mirandinha, na frente do auxiliar número 2, que marcou a falta, Alemão. Aí ele começou a mexer seu instrumento, falou assim: ei, foi falta! Aí o árbitro foi na dele. Alemão, daqui a pouco alteração na equipe do Brusque, hein? Eu já vou pegar para você já quem vai subir, quem vai sair, quem vai ouvir do treinador. Tá aí, vem descendo o Guarani pelo lado canhoto, bola com Mirandinha, vem a marcação do Alemão em cima dele, chuta em cima do Alemão, a bola saiu em lateral para a equipe do Guarani. Já setor ofensivo, campo de ataque, o Emerson agora tranquilamente vai caminhando, pede a bola ali pro Gandula. Vai fazer o arremesso, vai ter alteração no Brusque, o Lemão Zanqueta vai informar pra gente daqui a pouquinho. Cobrado o lateral do Emerson, recua a bola com o Alan Santos, ele toca com o Kelvin no círculo central, vai virando pro Rafael. Chega a marcação do Piro, o Rafael faz o giro, recua a bola pro Dalberson. Tá ali na meia-lua, tá fora da grande área. Ele de perna canhota faz o lançamento, a bola é pro Mirandinha, tá fechando também o Emerson, muito forte, fica com o goleirão Nogueira. Segura firme o arqueiro do Brusque, ele pede movimentação, ameaçou fazer o lançamento, sai jogando curtinho com o Alemão.
Alemão vai caminhando ali no campo intermediário, setor defensivo, toca do ladinho com o Roberto. O Roberto tem do lado o Jean Paul. Ele vai levando, agora chega a marcação em cima dele do Isaac. Agora sim, o Jean Paul pega, faz a finta em cima do Isaac. O Biel mais uma finta, tá abusado o Jean Paul. Faz o lançamento lá na frente. Tava na bola o Cauã Jesus, pediu falta ali o banco do Brusque. Ele faz o lançamento do lado direito, era pro Bruno Santos, a bola saiu. Alteração no Brusque, Lemão. Vamos lá. Número 16 está entrando no Brusque. Deixa eu pegar quem que é o 16. É o 16, é isso mesmo? Tá saindo? Tá saindo o 16 e entrando no 20. Isso. Douglas tá dentro. O 16, Roberto, tá fora. Douglas, número 20, tá dentro. E saiu o Roberto, número 16. Vai ter que mudar a forma tática dele, né? Da equipe do Brusque, o técnico Bernardo Franco. Abriu mão do terceiro zagueiro, tirou o Roberto e coloca o Douglas, que é um atacante, um centroavante. Aliás, esse Douglas é primo do Richarlison. Lembra dos dois irmãos lá, o Richarlison e o Alexandre? Sobrinho do Lela. Lá de Curitiba. Esse é o filho da Maria. É o tal de Douglas que tá aí pra tornar o Brusque um pouquinho mais ofensivo, né? Abriu mão do terceiro zagueiro. Agora olha a bobeira ali do Alan Santos com o Dalberson. Um lance bobo, escanteio para a equipe do Brusque fazer a cobrança aqui pelo lado direito, campo de ataque, Lemão. Positivo, o Alan Santos se precipitou na jogada, tentou devolver a bola para o Dalberson e jogou a bola em linha de fundo. Olha o Brusque chegando. Pira na bola, vai fazer o levantamento de perna direita, tá aguardando ali a autorização do árbitro para fazer a cobrança. Autorizado, bate de perna direita, saiu. A bola para dentro da grande área, a bola saiu. Fez aquela volta, né? Ele fez a curva da banana, famosa parábola. Tá aí, é tiro de meta para a equipe do Guarani. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo junto com a 9Tu FM. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. E o Guarani tenta sair jogando, o lançamento era para o Lucas Justa e não conseguiu o domínio, a bola saiu, é lateral para a equipe do Brusque. Wagner Ferreira, 15 minutinhos, segundo tempo, o Guarani está na frente, 1-0 para o Bugrão. Deve aproveitar então agora essa tentativa de saída para o jogo do Brusque e o Guarani no contra-ataque buscar o segundo gol. Já teve chance né? Já teve chance com o Brunão, mas agora o Brusque está abrindo alguns espaços aqui para o Guarani jogar. Talvez facilite nesse sentido. Mas tem que tomar cuidado, que o Brusque se lançou ao ataque agora também. E vem descendo de novo, bola com o Mangabeira, pela meia direita, ele toca aqui com o pivô, chega a marcação do Mirandinha em cima dele, ele toca com o Pira, devolve com o pivô faz o domínio, faz a enfiada de bola, era pro DG, chega o Isaac na bola, mas a bola vai sobrando ainda com o Biel, agora lá do lado canhoto, tentou o toque pro jogador, tava ligado na jogada, sai jogando a equipe do Guarani, e na pressa, o Cauã Jesus toca a bola com o Diego Torres, faz o lançamento pro Bruno Santos, invadiu a grande área, vai bater pro gol e... Inacreditável, 2 vezes Nogueira. Salva a equipe do Brusque, primeiro no chute de Bruno Santos, depois o complemento do Mirandinha, Alemão Zanqueta. Numa defesa espetacular do goleiro Matheus Nogueira do Brusque, que evitou o segundo gol do Guarani. Num contra-ataque, o Bruno perdeu mais uma grande oportunidade de ampliar o marcador. Não pode ficar perdendo o gol assim. Quem não faz, toma, como diz Muricy Ramalho. Nenê prancha. E agora quase que o Brusque chega lá com o Douglas. A bola passou perto dele, saiu. Agora a bola saiu em lateral para a equipe do Guarani pelo lado direito. O Wagner Ferreira, o jogo no segundo tempo, 16 minutos, chegando a 17, o jogo um pouquinho melhor. Sim, obrigou o Brusque a jogar, né? Abriu mão do zagueiro, colocou um atacante e o Guarani que está na frente ficou na dele agora, tá com a decisão na mão, aproveitando aqui os espaços que o Brusque está deixando para tentar fazer o segundo gol. Já não vai com tanto afoito assim ao ataque. Essa bola lançada agora pelo Diego Torres, ele deixou o Brunão na cara do gol. E o goleiro tem muita envergadura, o goleiro do Brusque, que aliás o Guarani naquela fase de procurar goleiro foi atrás desse Matheus Nogueira aí, mas não deu negócio. Ele tem 1,90 m, jogou na Ferroviária e tal, bom goleiro. O Guarani vence por 1-0.
E agora o Diego Torres tocou pra ninguém. Nos pés do Jampô, agradece e sai jogando. Bola com o Mangabeira ali no círculo central. Vem a marcação do Mirandinha, devolve a bola com o Jampô mais atrás. Ele vai jogando na canhota com o Alex Juan, ultrapassa a linha aqui, divide o gramado. Tá aberto o Douglas, ele prefere jogar a bola pro meio. Toca com o jogador que é o DG, agora sim com o Douglas. Douglas faz o domínio mais atrás com ali o Biel. Biel faz o domínio, não tem ninguém para tocar, ele toca ali na linha que divide o gramado com o Jean Paul. Vai colocando no círculo central a bola com o alemão, vira para a direita com o pivô. O Mirandinha tá marcando a distância, ele joga mais à frente com o Pira, chega o Emerson na cola, chegando em cima do Pira, ele devolve a bola lá atrás com o alemão. Alemão vai virando pro Jean Paul, já no campo de ataque lá do canhoto, bola com o Alex Juan, tá aberto o Douglas, ele prefere fazer enfiada de bola lá na frente, a equipe do Brusque, impedimento. Impedimento marcado do ataque, era o Douglas que estava impedido. Levantou seu instrumento, parou o jogo, Lemão. Pensou que estava no hotel, que está hospedado pela banheira e não se atentou ao último homem do Guarani, estava lá. Levantou o seu instrumento mais uma vez o Bandeirinha. Eu dou risada com a Maria Elisa aqui, né? Que ela curte sempre as nossas jornadas. E cara inacreditável, eu acho que o coração vai na garganta dela. Legal demais. Tá ali. Vai fazendo a cobrança do impedimento, né? O goleirão Dalberson pede pra todo mundo ir pra frente. De perna canhota, faz o lançamento, tá buscando o lado direito pra ninguém. Pra ninguém, Dalberson. Lateral pra equipe do Brusque. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254. Ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Vai mexer o Guarani, Leão? 2 jogadores lá falando com o treinador, o 23 e já vejo o outro, quem que é. Tá aí, e vem o Brusque, bola do Mangabeira, faz a jogada lá com o Alex Juan do lado canhoto, mata no peito, põe no chão, a marcação do Lucas Justo em cima dele, ele faz o break, na realidade é o Pira, agora é o Alex Juan, agora a marcação do Cauã Jesus, por último bateu no Alex Juan, é lateral para a equipe do Guarani. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, junto com a 9 Itu FM, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 20 minutinhos desse segundo tempo, o placar aqui no Brinco de Ouro está desta maneira. Guarani 1, Brusque 0. Futebol é arte, futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Agora o Guarani tentava vir pro Vem campo aí, de ataque. Caio Melo Número e do Gabriel, Caio Melo. número 18, e o Gabriel Silva, número 23. Caio Melo e o 23, Gabriel Silva. Tá bom. Deve ser o Diego Torres. 10. Por enquanto tá só conversando ali, né? E agora o Mirandinha tentou sair jogando, pivô, se recupera, recua a bola com o alemão. Bateu palma, gostou do comprometimento ali, da vontade do Mirandinha, torcedor do Guarani. Vem descendo a equipe do Brusque, lá pelo lado canhoto, bola com o Alex Juan. Alex Juan tem do lado o DG, ele toca mais à frente com o Pira vem descendo, faz a fita, vem descendo sozinho, invadiu a grande área, chega na linha de fundo, cruzou, chega ali o jogador do Guarani, tira e ficou caído. O Rafael sentiu, tá caído, agora vai ter alteração da equipe do Guarani, Zanqueta. Saiu o número 7, Cauã Jesus. Para a entrada do 23, Gabriel Silva. Tá saindo lá o Cauã Jesus. E a outra alteração, Caio Melo vai entrar. Vamos ver no lugar de quem o Zanqueta já vai informar para você, ligadinho na nossa jornada esportiva da Grigo. Mirandinha também tá pedindo para sair, hein? Eu acho que é ele mesmo, hein? Tá indo mancando lá, ó. Já tá caminhando lá pro lado. Eu acho que é isso até que eles estão aguardando. Bom, Cauã Jesus é um. Ou será que vai alterar? Não, saiu o 10, o Diego Torres, para entrar o Caio Melo. Diego Torres para a entrada do 18, Caio Melo, correto? Eu acho que ele vai... Mantém a substituição. O Cauã Jesus agora e Diego saiu o Torres. Cauã Jesus, exatamente. Tá aí, 2 alterações, entradas de Caio Melo e do Gabriel Silva, saídas do Diego Torres e também do Cauã Jesus, Wagner Ferreira. Bem, eu não tiraria o Diego Torres, não está fazendo uma grande partida, mas é um cara que tem talento, né? E pode colocar o centroavante aí na cara do gol, como fez isso no comecinho do jogo. Mas o árbitro, o treinador entendeu de trocar e veio então com o Caio Melo. Isso significa o quê? Ele está com um pouquinho mais de
de pretensão de reforçar o meio campo. Então, tira um meio armador, coloca um meia de marcação, no caso o Caio Melo. E depois mexeu no ataque também, né? Tirando o Mirandinha para a entrada do Cauã, foi isso? Não, tirando o Cauã, saiu o Gabriel. Isso. Entrou o Gabriel, o Mirandinha tá lá, ó. Tá lá do outro lado, o Mirandinha. Saiu o lá do lado Cauã. dele. Saiu o Cauã Jesus. Mexeria realmente na beirada do campo. Botou o Gabriel, que é um atacante. O Cauã fez uma atuação discreta no primeiro tempo. E a substituição acho que foi correta do técnico Matheus Costa. E tenta sair jogando a equipe do Brusque com o Pira. Chega a marcação do Lucas Justo. A bola saiu. Lateral para a equipe do Brusque lá pelo setor canhoto. Jornada esportiva da Grigo. É a terceira rodada. É como se fosse o final do primeiro turno da segunda fase, né? E o Guarani tá na vice-liderança, 6 pontos ganhos. A Macaca tá em primeiro com 9. O futebol campineiro tá em festa nesse momento. Os dois estão subindo nesse momento, né? Para a Série B. Para o ano de 2026. E a equipe do Brusque vem descendo lá pelo setor canhoto. Bola com o Biel, toca do ladinho com o Pira, devolve a bola com o Biel. Tem mais aberto o Alex Juan, ele toca mais atrás com o Jean Paul. Jean Paul faz o domínio, toca lá na frente agora com o Alex Juan do lado canhoto. Faz o cruzamento, a bola desvia do Lucas Justen, saiu, é lateral para a equipe do Brusque. Lá pelo setor canhoto. Caiu, desabou. É o Lucas Justen, correto? Isso. No cruzamento ele foi meio que nocauteado, né, Lemão Zanqueta? Bateu a bola na nuca dele. Você já levou alguma bolada na nuca? Jogando futebol, não, nem vôlei, não, tranquilo, viu, Lemão? Nunca levou nenhuma bolada na nuca. Também não percebeu também se levou. Não, tenho absoluta certeza que não levei. É lateral, já tá tudo ok com o Lucas Justen. Agora a torcedor do Guarani fica ensaiando para acender ali as lanternas do celular. Né? Arremesso feito para dentro da grande área, subiu o Kelvin de cabeça, a bola vai chegando ali com o jogador que é o Isaac, ele bate na frente, e se o Mirandinha pegar, chegar na frente, caiu, chegou o alemão, pediu, é falta. Quem marcou foi o assistente que estava correndo pelo lado do banco do Guarani. E o assistente número 1 marcou falta do alemão, o Lúcio Flor marcou a falta. Falta em cima do Mirandinha que está estendido. O pessoal falou assim, tá certo que você não é flor que se cheire. Mas foi falta. Eu vou falar, Wagner Ferreira, o Mirandinha, ele tá cansado. Extenuado. Exatamente. Até imaginei que ele fosse ser substituído. Chegou mancando ali perto do banco de reservas, mas permaneceu em campo. Foi caçado agora pelo alemão, falta marcada. E o Guarani tem então essa bola parada aí. Mas tô notando que o Matheus Costa, com as alterações que fez, tá contente com esse 1-0 aqui. Vai apostar no seu setor de marcação para não tomar gol. A equipe do Guarani toca a bola com o Bruno Santos, ele deixa a bola com o Caio Melo, vem descendo, ele enfia a bola com o Gabriel Silva, lá direito, invadiu a grande área, faz o cruzamento, bate em cima do pivô, volta com o Gabriel Silva, ele recua mais atrás com o Emerson, ele faz a finta em cima do DG, bateu de perna direita, tira a zaga do Brusque. Vai sobrando ali com o DG, recupera a posse de bola o Caio Melo. Toca com o Lucas Justen, toca com o Rafael, veio buscar ali o Caio Melo. Ele sai jogando com o Isaac, devolve com o Caio Melo, joga ali no lado direito. A bola com o Lucas Justen, a bola desviou em cima do Pira, saiu, é lateral para a equipe do Guarani. E agora alteração em dose tripla na equipe do Brusque. Vai ferrar eu agora. Vamos lá. Calma aí. Não dá nem para ver. Saindo 9... Saindo o Olavo. Saiu 9. Tá ouvindo aí, Grigo? Tô ouvindo. Tô ouvindo, Lemão. Pode falar. Não, meu retorno tá caindo aqui. Saiu 9. Entrou Adrianinho. Oi. Adrianinho, número? Tá, meu retorno... Tá desligou. Acabou minha bateria. Adrianinho, 73. Oi, Grigo. Acabou minha bateria. 73 e agora? A gente vai ter que olhar ali no placar agora, Wagner, que eu me perdi aqui. Só marquei acabou minha bateria. A alteração. Daqui a pouco... Viu, Anderson? A gente confirma com quem saiu, quem entrou. O Adrianinho é 73, né, o Wagner Ferreira? Isso, no lugar do Olavo. Do Olavo, número 9. Então, essa daí já tá certa. A alteração. Agora... Mangabeira tá saindo. Mangabeira, número 30 para entrada do 15, é isso? Entrada... Alex Paulino entrando. Alex Paulino. Número 15. Tá aí, Alex Paulino.
Outra alteração. E teve mais uma que a gente ainda não conseguiu confirmar quem entrou, quem saiu. Mas tá aí, mais 2 alterações já pegamos. Saiu o Olávio e tem jogador do Guarani que tá caído ali, o Wagner Ferreira. Tá caído, a Maca tá entrando nesse momento. A gente vai confirmar quem é o jogador do Guarani que tá caído. Eu acho... Ah lá, é o Mirandinha. O Mirandinha não aguenta mais, já tem um jogador do Guarani pronto. Oi, Anderson. Oi. Minha bateria acabou. Pega a outra aqui embaixo. Tá aí, o Lemão já vai buscar. Enquanto isso, a gente tá olhando. Vai sair o Mirandinha. Vai sair o Mirandinha no Guarani, a terceira alteração. E a gente já vai ver quem vai entrar. Tá tudo parado. Tá entrando o número 17, é isso? Vamos lá. Mirandinha saindo. E vai entrar o número 17 do Guarani, que é o Gemerson. Entrou o Gemerson no lugar do Mirandinha. Número 17, Gemerson. Saiu o Mirandinha. Deu para perceber que o Mirandinha estava extenuado, não estava aguentando mais o jogador bugrino. Aí, o Lemão veio buscar aqui. Wagner Ferreira está fazendo um lançamento tipo cornerback da bateria lá pro Lemão. E vem descendo a equipe do Guarani lá pelo lado direito com o Gemerson. Gemerson na marcação, a bola saiu, é lateral. Sai 30, Mangabeira. Alex Paulino. E eu não consegui pegar quem que entrou, o outro jogador da equipe do Brusque. É lateral pro Guarani, lá pelo lado direito. O Lucas Justen vai fazer o arremesso para dentro da grande área. Ele toma a distância, faz o arremesso. O Bruno Santos subiu também. Sobe na bola o Gabriel Silva, tira de qualquer maneira. O Alex Paulino, agora subiu o Caio Melo, toca de cabeça, o Gabriel Silva tenta fazer o domínio, chega na marcação, o pivô pelo lado direito, o pivô leva melhor, toma a frente do Gabriel Silva, sai jogando com o Alemão. Alemão já toca a bola com o jogador ali, é o número 18, aquele ali, o Wagner Ferreira, da equipe do Brusque, é isso? Tá desligado. O Tomás é o número 18, é volante. Tomás. Vem da base do Curitiba. Ele entrou no lugar de quem, hein? Então, no lugar... Vamos confirmar isso aí. A gente já confirma, mas o Tomás tá lá. E lá vem descendo a equipe do Brusque, faz o lançamento para dentro da grande área. Sobe de cabeça Alan Santos. Vai sobrando aqui pelo lado canhoto. Chegou Emerson. Ele chuta a bola em cima do pivô. A bola saiu em tiro de meta para a equipe do Guarani. Lemão já tá escutando, Lemão? Eu voltei. Ô, Lemão, confirma pra gente. gente. Vou confirmar quem entrou e quem saiu. Isso, por gentileza. Valeu, Lemão, demais. Tá aí, o lançamento do cornerback do Vagnão deu certinho lá pro Lemão Zanqueta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Anderson. Oi. Saiu 30 Mangabeira, entrou 15 de Alex Paulino. Certo. Saiu 27 DG, entrou 18 Tomás Costa. Certo. E saiu 9 Olavo para 73 Adrianinho. Maravilha. E no Guarani saiu o Mirandinha, entrou o Gemerson. Isso. Correto? Maravilha. Então tudo certo agora. E a equipe do Brusque vem descendo pelo lado direito, a bola com o pivô. Pivô faz o domínio, toca a bola com o Tomás. Tomás já faz o domínio, olha ali para o círculo central, a bola passa, vai sobrando lá com o Jean Paul. Ele vem descendo, tem liberdade, a bola agora, Alex Juan. Toca mais à frente com o Biel, devolve a bola com o Alex Juan, bola com o Jean Paul, chega a marcação, rouba a bola. O jogador, o Gemerson, e o Guarani saiu no contra-ataque, bola com o Gabriel Silva, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem o pivô, se levar cartão vai ser vermelho ou apenas amarelo? É o DG? É o pivô. Pivô só amarelo. Pivô, leva o amarelinho, é o terceiro amarelo, contando com o amarelo do técnico, né? Mas o pivô foi amarelado agora, Wagner Ferreira. Fez a falta providencial em cima do Gabriel Silva, que estava numa quinta marcha. Cartão amarelo bem aplicado, né? O Gabriel escapou em direção ao gol, mas havia jogadores na cobertura. Então não era um lance assim claro de gol. O árbitro acertou em apontar apenas o cartão amarelo para o lateral direito, Matheus Pivô, camisa 97 do Brusque. Tá caído no gramado o Alan Santos pedindo atendimento médico, mas o árbitro tá lá falando: ou se levanta, eu coloco essa ervilha no meu pão e vou comer. Tá ali, tá levantando o Gabriel Silva, tá tudo ok com ele.
Já passamos de 32 minutinhos desse segundo tempo. Tá 1-0 pro Guarani nessa jornada esportiva, junto com a Nova Itu FM, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Compstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19993747996. Falta pro Guarani, tá ali no campo intermediário, frontal à meta do Nogueira. Tá na bola o Caio Melo, tá ali também o Emerson e o Kelvin. 1, 2, 3, 4 homens na barreira aí, Zanqueta? Positivo. 4 homens na barreira, o Isaac saiu de lado, ficou apenas o Kelvin e o Emerson. O Kelvin de perna direita, o Emerson de perna canhota. O Emerson vai lá, mexe na bola, o Kelvin toma uma distância, eu acho que tá mais pro Kelvin, hein? O Emerson, se for, é na pancada. Ele toma uma distância maior de frente pra bola. É frontal a meta do goleirão Nogueira. Autoriza o árbitro. Tá preparando o pique, partiu. Kelvin de perna direita, bateu pro gol. A bola passa à direita do Nogueira e vai pra fora. Tiro de meta, Alemão Zanqueta. A bola passou à direita do goleiro Matheus, que só zoiou a bola e a bola saiu sem perigo. Já bateu. Tiro de meta. Tá saindo o público e Rendo Lemão vai anotar e lá vem descendo a equipe do Brusque lá pelo lado de esquerdo com o Pira, chega a marcação do Justo. 6.362 pagantes, 762 não pagantes, 7.124 no total. Por uma renda de 129.755 merréis. É, você falou muito rápido aí, viu, Zanqueta? Eu entendi que é 7.124 o total. É, 6.362 pagantes. Certo. 762 não pagantes. Ah, isso. 7124. Tá aí. E falta para a equipe do Brusque lá pelo setor canhoto. Tá na bola o Alex Suan, tá na bola também, pelo que eu tô vendo lá, é o Pira. 2 homens na barreira da equipe do Guarani. Bola vai vir na área do goleirão Dalberson. 34 fez a cobrança. Toca de cabeça o Biel. Vai subir o Dalberson. Dá um soco na bola. O complementou. A bola vai pro gol. Segura Dalberson. No soco a bola sobrou na cabeça do pivô. Ele tentou encobrir o goleirão Dalberson, que tá caído nesse momento, Zanqueta. Tá caído o Dalberson, que na verdade deu aquele famoso pêndulo de véia, né? Puf! A bola sobrou no pé, na cabeça do jogador do Brusque, que tentou cobrir o bonecão de Olinda, que se recuperou e pegou e caiu no gramado. E vai lá fazendo cera e vem modificação no Brusque. Exatamente, vai ter mais uma modificação. Técnico Bernardo Franco precisa de qualquer maneira mexer o molho ali, se quiser alguma coisa ainda no campeonato da equipe de Santa Catarina, Wagner. Acho que ele vai tirar o Biel, hein? O próprio. Sai o número 7, Biel. Entra número 21. Johnny. 21, Johnny. Ele tá só colocando atacante, hein? Johnny Lucas, volante, jogou na ponte. Johnny Lucas. Tá aí então a última alteração do técnico Bernardo Franco, Wagner Ferreira. É, queimando os últimos cartuchos, né? Estamos aí com 35 para 36 do segundo tempo. E o Guarani apostando no contra-ataque, né? Botou um sangue novo no ataque. Como o Brusque abriu mão de um zagueiro, o espaço está mais à vontade aqui para o Guarani no contra-ataque fazer o segundo gol. Mas o jogo não está definido, não. E vem descendo a equipe do Brusque pelo lado direito, bola com o pivô, ele pisa na bola, toca com o Tomás, a marcação do Caio Melo em cima dele, faz o lançamento, a bola era pro número 73, o Adrianinho, o Emerson estava mais ligado na jogada, e o Guarani vem descendo com o Isaac, ele toca a bola com o Bruno Santos, faz a enfiada de bola com o Gabriel Silva, invadiu a grande área, faz o cruzamento rasteiro, passa por todo mundo, mas fica lá com o Gemerson do lado direito, ele para, olha, faz o cruzamento para dentro da grande área, passa também por todo mundo, emendou de primeiro o Gabriel Silva mas estava marcado impedimento, é isso? Não, a bola saiu, mas também bateu na mão do jogador do Guarani, ia ser impugnado o lance. Tá aí então. Não passa nada! É Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 1999-698-4579. 99698-4579. E o Guarani recupera a posse de bola aqui pelo setor canhoto. O Emerson toca a bola com Caio Melo. Caio Melo ameaçou tocar pra frente. Faz a volta, o torcedor não gosta não. Toca lá atrás com o Kelvin. Kelvin, ele vem jogando, a marcação em cima dele é do jogador do Douglas. Faz o lançamento pra ninguém, né, Kelvin?
nos pés do pivô, que faz o domínio, agradece e sai jogando. Bola com o Jean Paul. Jean Paul lá do lado canhoto, tem o Alex Juan do ladinho. Ele vem descendo, já recebeu o Alex Juan, toca na frente com o Pira. Pira faz o domínio, chega Lucas Justen. Recupera a posse de bola. Bola com o Gemerson, toca a bola com o Bruno Santos, chega, alemão. Quem tá com o zagueiro a mais agora, o Ah. Anderson, é o Guarani. Certo. O Kelvin se enfiou no meio dos zagueiros ali, então tá uma linha intransponível ali pra não Exatamente. deixar o Brusque fazer o gol. Tá o Alan Santos, o Kelvin centralizado e o Rafael mais para a direita. E o Guarani recupera a posse de bola com o Gabriel Silva. Ele toca a bola com o Emerson, vem a marcação do pivô, devolve a bola com o Gabriel Silva, faz a finta em cima do Adrianinho. Ele vai levando a bola pro círculo central com o Isaac. Isaac dominou, toca com o Rafael. Chega o Douglas na marcação, o Rafael ultrapassa a linha que divide o gramado. Toca com o Isaac, que já dá o passe para o Lucas Justen. Lá do lado direito, ele faz a enfiada de bola com o Gemerson, a marcação em cima do Alex Juan. Devolve a bola com o Lucas Justen. Tá passando o Isaac para receber, ele prefere tocar com o Gemerson, mas tocou errado. A bola saiu, é lateral para a equipe do Brusque, lá do canhoto, setor defensivo. Lemão Zanqueta. O Brusque está tentando de qualquer maneira furar a retaguarda bugrina, mas bem postada a zaga do Guarani. Olha o Brusque tentando mais uma vez. Tenta chegar a equipe do Brusque. A bola trabalhando ali no círculo central com o Tomás. Ele recebe, olha para um pivô, já recebeu o pivô. Tem aberto o pianinho. Ele devolve a bola com o jogador de Braz, que é hein? o Tomás. O Alex Paulino faz o lançamento pro Adrianinho. A bola saiu. Vem Riuta e David Braz. As últimas alterações do técnico Matheus Costa. Tá conversando com o David Braz e também o Ryuta Takahashi, Wagner Ferreira. Ele tá notando que o contra-ataque pro Guarani agora pode ser produtivo pro segundo gol. As chances estão acontecendo. É que o Guarani não aproveitou, né? O Gabriel Silva perdeu um lance aqui incrível. Lá pela direita o Brunão perdeu outro. E agora com o japonesinho, quem sabe pode entortar o seu marcador e colocar um atacante na cara do gol para fazer o segundo gol. Ele vai tirar o centroavante, né? Não tem outro lugar pro cara para tirar, né? Vai tirar o Bruno Santos? Porque já tirou Deve tirar ele e Isaac. Já tirou as duas beiradas, né? E o Guarani vem descendo, lançamento para o Bruno Santos, Jean Paul estava na jogada, sai jogando com o Alex Paulino, ele vai virando para a direita, bola com o pivô faz o domínio, tá partindo o Adrianinho na velocidade, o pivô olhou, mas lá pro lado canhoto, ele toca mais ali, a bola era pro jogador, o Johnny Lucas, passou, chega o Jean Paul, recupera a posse de bola para a equipe do Brusque, lá pelo lado canhoto, vem descendo o Pira, ele toca com o Alex Juan, devolve a bola com o Pira, invadiu a grande área, passou, Dalverson. Moleza, olha aí. Rapaz, eu vi daqui um toque na perna do Pira, se ele cair era pênalti. Eu acho também que se caísse dava o pênalti, entrou fazendo a fita, fazendo a festa o Dalverson. Fez a defesa e já bate de perna canhota. Tá buscando o Bruno Santos lá na frente, a bola passando, passa também pelo alemão, que só foi agora. O Bruno Santos faz a falta. A falta em cima do alemão, vai ter alteração na equipe do Guarani, Zanqueta. Número 8, Isaac tá fora, entra David Braz, 14. E vai subir. Sobe a placa aí, mané! Aê, olha lá. Ryuta Takahashi tá dentro, sai o número 5, Kelvin. Saiu o Kelvin, é isso? E é. Rapaz, saiu o Kelvin que estava jogando como um zagueirão. Ele compensou, né, Anderson? Ele tira ele tira um volante e coloca o David Braz para compor ali a linha de 3 zagueiros. E para não ficar a pé no ataque, ele bota o Ryuta para poder puxar um contra-ataque ali e não tirou o Brunão. Fez um lançamento do japonês para o Brunão fazer o segundo gol. E a torcida do Guarani gosta da entrada do Ryuta Takahashi. Envelhecendo o Guarani, ou o Brusque, lá pelo setor canhoto. Bola com o Alex Paulino, ele já toca com o Juan. Devolve a bola com o Alex Paulino. Bola ali com o Johnny Lucas, caiu, recuperou. Vem descendo a equipe do Brusque, faz o lançamento para dentro da grande área. Sobe de cabeça o David Braz. Mas a bola voltando com o Johnny Lucas dentro da grande área. Tira David Braz. A bola vai sobrando aqui na zaga com o alemão. O alemão faz a finta, chega a marcação em cima dele do Bruno Santos. Toca com o Alex Paulino. Já vai jogando. Ele toca mais à frente. Quem tá na bola ali é o jogador, o Johnny Lucas. Johnny Lucas toca lá do lado canhoto. A bola com o Alex Juan. Ele faz o domínio. Vai tocando a bola. A equipe do Brusque. Bola com o Jean Paul. Devolve a bola com o Pira. Marcação do Lucas Justen. Bola ali com o Alex Juan. Johnny Lucas faz o cruzamento. Sai firme e segura, Dalverson.
segura o arqueiro do Guarani. 42 minutinhos e meio, o Guarani vai conquistando mais uma vitória na Série C. Nessa segunda fase importantíssima, o Guarani vai fazendo a festa, o torcedor bugrino. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Tá aí, é lateral pro Guarani pelo setor canhoto, o Emerson vai fazer a cobrança. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo junto com a Nova Itu FM. Vai o Emerson, faz o arremesso, tá buscando o Bruno Santos, sobe de cabeça o alemão. Bola vai sobrando com o Lucas Justo, ele bate de cabeça, a bola vai sobrando com o Ryuta Takahashi. Ele faz o domínio, chega, a marcação do Johnny Lucas, fez a falta. Falta do Johnny Lucas em cima do Ryuta que tá caído, alemão. Levou-lhe um pontapé, deixa o conselho tutelar ver isso aí, viu? Grande Leandro Januário, valeu demais. Vai acompanhar o São Paulo dele agora, valeu demais, Leandro. É falta pro Guarani, ali na meia direita, tá na bola para fazer a cobrança o Jamerson. Ele recua atrás com o jogador que é o Rafael, joga do ladinho com o Lucas Justa e já coloca a bola com o Ryuta, chega na marcação. O Alex Suan coloca a bola em lateral para a equipe do Guarani, lá pelo lado direito. Wagner Ferreira, estamos chegando a 44 minutos. O Guarani não tá passando perigo. O técnico entendeu de reforçar, né? Fazendo agora o que o Brusque fez durante todo o primeiro tempo. Uma linha de 3 zagueiros, mais o Caio Melo. E tá todo, para não ficar totalmente defensivo, meteu o japonesinho lá para dar uma certa velocidade pelo lado direito. E pode acontecer alguma coisa ainda lá com o japonês. E ele tá fazendo a festa, faz a fita, a torcida vai à loucura! A bola saiu, é tiro de meta, mas Lemão Zanqueta, o japonês, o Ryuta Takahashi, faz a alegria do torcedor. Ele fez uma fumaça, a fumaça dele cabe com um palito de fósforo, de acordo com o tamanho dele, né? Acendeu, já apagou. E vem o Brusque lá pelo setor canhoto, bola com o Pira, a marcação do Ryuta em cima dele. O Pira toca do ladinho com o Johnny Lucas, no círculo central o Alex Paulino faz o domínio, joga no ladinho com o alemão, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, põe a bola com o jogador ali que era o 18, que é o Tomás. A bola tá lá com o Jampou, lá do lado canhoto. Vem descendo a equipe do Brusque. Bola com o Pira. Recebeu, chega a marcação do Ryuta em cima dele. Pedala o Pira, leva a linha de fundo. Caiu, continua, vem descendo. O árbitro marcou falta. Falta no Ryuta. Em cima do Ryuta Takahashi. Mais 6 minutos de acréscimos. É isso mesmo, Lemão? Isso. Vamos até 51 minutinhos nesse segundo tempo. Tá bom o tamanho esse acréscimo, Wagner Ferreira? É muito! Na marcação do pênalti, né? Muita demora. Eu acho que tá de bom tamanho, sim. É falta pro Guarani, a torcida do Guarani começa a entoar, vamos subir Bugrê, vamos subir Bugrê. Tá aí, é como eu digo, o futebol campineiro tá fazendo a festa nesse momento do Campeonato Brasileiro na Série C. Nesse momento, os dois estarão disputando a Série B. Bate o Dalberson na frente, tá buscando o Bruno Santos, a bola passa por todo mundo, vai ficando com o goleirão, o Nogueira. Eu achei que essa bola saiu, viu? Saiu, o bandeirinha falou, segue o jogo, ele colocou no chão. Exatamente. Exatamente. Bola com o pivô pelo lado direito. A equipe do Guarani todo no setor defensivo nesse momento. O pivô vai levando ali pro círculo central, toca com o Jampou, tem do lado para receber o Alex Suan, já recebeu, na realidade quem tá ali é o Alex Suan mesmo. Faz enfiada de bola com o Pira, chega na marcação, Lucas Justa e chega David Braz. Na categoria, bate na frente, adiantou a marcação, Alex Paulino de peito, colocou a bola para fora. Lateral para a equipe do Guarani. 46 minutos e meio, vamos até 51, o Guarani está na frente, 1-0 para o Guarani. Na próxima rodada tem de novo, né, Wagner? Tem Brusque e Guarani, lá em Santa Catarina. Esse jogo será no sábado, dia 27, às 7h30 da noite, hein? Brusque e Guarani, no mesmo dia em que joga Ponte Náutico aqui em Campinas. E agora o Nogueira tentou fazer o passe para o alemão, colocou a bola para fora, é lateral para a equipe do Guarani, muito próximo ali, a bandeira de escanteio do lado direito. Vai o Lucas Justa, quer dizer, nem foi, né? Tá chegando o Ryuta Takahashi para fazer a cobrança. Não, tá falando para esperar. Ele tá medindo a bola. Agora que tá chegando o Lucas Justa para fazer a cobrança. Vão se acendendo as lanternas dos celulares
do torcedor bugrino aqui no Brinco de Ouro que está fazendo a festa. Já passamos de 47, temos mais 3 minutinhos e meio para ser jogado. Bate ali o lateral, estava buscando o Riuta, chega o Alex Juan, corta, a bola saiu. É mais um lateral para o Guarani lá do lado direito. Próximo, a bandeira de escanteio. Agora o torcedor canta o hino do Guarani nesse momento. O banco de reservas do Guarani todo em pé nesse momento. Tá pedindo o final do jogo, mas tem tempo ainda. Temos aí mais 3 minutinhos para serem jogados. Bola com o Hilton. Faz a fita, invadiu a grande área, leva na linha de fundo, fez o cruzamento, desvia de cabeça o Alex Paulino. Escanteio pro Guarani. Na minha anotação aqui, Wagner Ferreira, o primeiro do Guarani no segundo tempo. Isso mesmo. Correto, perfeito. Aí. Vai o Riuta, tá indo também para fazer a cobrança o Gemerson e o Riuta, um do ladinho do outro. Vai sair a jogada, vai gastar o tempo o Guarani ali na cobrança de escanteio. Banco do Guarani todo em pé, torcedor também em pé nesse momento no Brinco de Ouro. Tá certo, gente. Saiu jogando curtinho, não, o árbitro mandou parar porque os jogadores ali, o Alex Juan e também o outro jogador aí, que é o Adrianinho, eles estão dentro da zona de marcação. Faz a cobrança de escanteio, saiu com bola e tudo. É tiro de meta para o Nogueira fazer a cobrança. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo, junto com a 9 Itu FM. Essa parceria bacana demais. A equipe do Brusque sai jogando, vai tentar o empate nesse finalzinho. Bola com Alex Paulino. A marcação do Bruno Santos, ele toca na frente. Quem recebeu foi o Tomás. Recua a bola com o alemão. Ele já vai virando na canhota, a bola com o Alex Juan. Olha pra frente, ameaça fazer o lançamento. Toca a bola com o Pira, faz, domina de peito. Chega a marcação do Hilton em cima dele. Chega também o Gemerson, recua a bola com o Alex Juan. No círculo central, toca com o alemão. Todo no campo de ataque o Brusque. Apenas o Nogueira no setor defensivo da equipe de Santa Catarina. Bola com o Tomás. Ele joga com o Jean Paul no círculo central. O Jean Paul vem descendo. Chega na marcação Gemerson. Chega o Gemerson. E agora o contra-ataque. Toca a bola com o Gabriel Silva. Passa da bola. Agora a defesa voltou toda, mas o Gabriel Silva vem descendo ainda pelo setor canhoto, chega a marcação em cima dele, o jogador ali do Brusque, opa! Deu um carrinho, eu falo pra você que merecia um cartãozinho, a entrada do Jean Paul em cima do Gabriel Silva, alemão. Bem na frente da torcida, inflamou mais a torcida ainda. Tá chegando mais uma vitória do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Ele não marcou nem falta, é lateral ele marcou. Eu achei falta pra cartão, hein? É lateral, bateu o Emerson, toca na frente com o Gabriel Silva, ele tenta levar na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobra com o Bruno Santos, tocando a bola, Gemerson bateu de longe, a bola passa à direita do Nogueira e vai pra fora. Quase que o Guarani amplia, alemão. Quase, olha o Brusque. E lá vem descendo o Brusque, 50 minutos e meio, é a última subidinha do ponteiro. O Alex Juan faz o lançamento lá na frente, faz o domínio Adrianinho, chega na marcação, tira a zaga do Guarani. Vai sobrando com o Gabriel Silva, toca com o Emerson, dispara, tem liberdade, vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. A marcação do Alex Paulino em cima dele, pedalou demais, entregou nos pés do Alex Paulino, mas recuperou o Emerson, mais atrás com o Caio Melo devolve a bola com o Emerson, a equipe do Brusque, quando ergue o braço! Ponto centro do gramado e foi final de jogo do Brinco de Ouro! Faz a festa o torcedor bugrino, faz a festa os jogadores do Guarani. Caio Melo abraça o Emerson, todos os suplentes entraram no gramado, estão fazendo a festa bem pra galera aqui perto do tobogã. Festa é mais uma vitória da equipe do Guarani, irmão Vaqueta. Uma festa maravilhosa da torcida do Guarani junto com os jogadores. O treinador veio aqui na Vitalícias, ergueu o braço e falou: "É, Bugrão!" Tá aqui, ó, o Riuta com o Cauã Jesus fazendo a festa. Tá encostando o Wagner Ferreira, como dizíamos, na entrada da nossa jornada esportiva hoje. Uma vitória fundamental seria essa do Guarani sobre a equipe do Brusque. E conseguiu, mais uma vez, 1-0, mas o que vale são os 3 pontos, a vice-liderança do Grupo C e essa festa toda aqui no Brinco de Ouro, Wagner. Esta semana eu estava olhando os comentários, né, de torcedores da Ponte Preta,
contra, inclusive, companheiros de imprensa dizendo que a Ponte só ganha de 1-0. Mas a Ponte está com 9 pontos ganhos. Vai reclamar que só ganha de 1-0? Então, fez a lição de casa. Venceu por 1-0, teve chance de fazer mais. Méritos pro Brusque, que veio com uma proposta defensiva, complicou pro Guarani, fez uma linha de zaga com 3 zagueiros. E, no entanto, não teve competência para empatar o jogo. O Guarani poderia ter feito mais gols. Mas é o tal negócio. O importante são os 3 pontos. 4, tá com 6 agora, praticamente encaminhando a classificação, já que tem os jogos do retorno. Ele vai pegar o Náutico em casa e o Brusque fora. Então, está em aberto ainda a classificação dos 2 times de Campinas, mas a coisa está muito bem encaminhada, Anderson. A Maria Elisa tá fazendo a festa no chat. O torcedor do Grêmio em Campinas, no Brasil, tá fazendo a festa também. Os jogadores estão aqui ainda, na frente da nossa cabine, né? De frente para o tobogã. O pessoal que tá embaixo aqui das cabines, né? Embaixo do tobogã, eles fazendo a festa com a torcida do técnico. Olha lá, aqui ó, o Matheus Costa abraçando o Rafael, dando aquele abraço em toda a equipe do Guarani. Agora abraçou o jogador ali, o Gabriel Silva. É motivo de festa mesmo, né, Wagner Ferreira? É motivo de festa e tem que extravasar e já focar no jogo lá de Santa Catarina no próximo sábado. Tem que comemorar, o momento é esse de comemoração. Encerra o primeiro turno com 6 pontos ganhos e agora vê uma janela bem aberta à sua frente, um horizonte aberto para o Guarani conseguir o tão almejado objetivo que é de voltar à Série B. Tá certo que nada está definido ainda, mas o Guarani tem. No próximo sábado, ele vai jogar contra esse mesmo Brusque, às 7h30 da noite, lá em Santa Catarina. Depois, no sábado seguinte, recebe o Náutico aqui. O Náutico, quem sabe, já jogando a toalha, porque com 2 derrotas consecutivas, deve ganhar do Brusque, jogando em casa, lá em Recife. Mas eu acho que não será suficiente para alcançar nem Guarani, nem Ponte. Por isso que eu digo que a classificação dos 2 está muito bem direcionada, Anderson. Agora eu vi o técnico Matheus Costa, a galera já estava... Daqui a pouquinho o pessoal tá chegando aqui, eu chamo vocês, hein? Tá bom, a galera já estava se dirigindo lá pros vestiários, porém ele chamou os jogadores para irem lá aonde ficam as organizadas, né? Agora eu tô vendo só o Bugnes do Barril, tava também ali a torcida jovem, que já tirou a faixa, mas ali é onde ficam as organizadas. E ele tá fazendo a festa, chamou os jogadores para ir lá. Lemão Zanqueta, só me informa uma coisa, vai fazendo tete-a-tete ao vivo mesmo? Ao vivo. Beleza. Tá, então, o Lemão tá lá na zona mista, toda a imprensa aguardando os jogadores do Guarani passarem por lá. Agora, essa punição a 2 torcidas do Guarani é meio de araque, né? É lógico. Né? Os caras estão aí, só não estão... A faixa. As faixas e o batuque, talvez, né? E assim, e as camisas, né, que representam as organizadas, eles não estão com a vestimenta, mas todos estão ali, né, nesse momento, fazendo a festa. É a punição meia de Miguel, né? Exatamente. Para não dizer que não tomou nenhuma atitude. Exato. É festa pro futebol campineiro. Vitória ontem da Ponte sobre o Náutico. Vitória agora do Guarani sobre o Brusque. Tá dominando o grupo C, o futebol campineiro. Agora tá chegando lá, Lemão Zanqueta. Fique à vontade, a prioridade é sua aí com os jogadores. Vamos pegar aqui, vamos pegar o pessoal. Vamos ver se quem vai querer falar com a gente aqui. Pera aí. Jogadores chegando lá Dalberson. agora. Manda. Dalberson. Aqui o Dalberson. Dalberson, o importante é o resultado. Agora é pé no chão. Se não for suado, não é o Guarani, não é verdade? É verdade. Tem sido assim, né? Todo jogo tem sido uma final. Hoje ainda a gente tava falando sobre isso, né? O Elano conversando muito com a gente, assim, para nos tranquilizar. Mas ele tem falado, né, que desde quando ele chegou aqui, todo jogo é uma final. E tem sido assim, e vai continuar sendo assim até o final, né? Glorificar a Deus primeiro por mais uma partida que a gente venceu, que a gente ficou sem tomar gol. Isso é muito importante, né? E parabenizar também toda a equipe, todo o grupo, todo o staff, desde o roupeiro, desde o cara que cuida da grama, até o presidente, né? O Guarani se faz por todos. Agora vamos pé no chão, continua a mesma coisa. E tem um jogo muito difícil lá, né? Porque a gente ganhou aqui e tal, não. Lá também vai ser difícil, a gente tem que preparar bem para isso. Obrigado. Vamos aqui, Cauã. Vamos ver quem vai conseguir falar com a gente mais um pouquinho aqui. Vamos ver aqui. Alan.
Alan, mais uma vitória, pé no chão, agora é pegar o Brusque lá. Qual que é a cabeça nesse momento do time do Guarani? Cara, a gente sabia que ia ser 6 no derby aqui em casa, como eu já falei. Mas da forma que foi, eu acho que criou na gente algo, forjou na gente algo que a gente tem 5 finais. Temos um jogo difícil lá, Campus Society. A gente vai treinar a semana toda forte para que a gente possa sair com os 3 pontos. E a gente sabe que o nosso grupo é bem difícil e a gente vai continuar passo a passo, com humildade. Infelizmente a gente não iniciou como a gente queria. Como eu falei, a gente veio de vários jogos decisivos e talvez a gente iniciou, né, com um pouco baixou a guarda da tensão que foi para classificar. Mas agora a gente voltou com a mentalidade de, novamente, a gente tem várias finais. E o nosso objetivo, o nosso propósito final é colocar o Guarani na Série B. Obrigado, Diego. Diego. Que raiva que você bateu o pênalti. Parece que você estava com um fardo nas costas e aquele gol foi importantíssimo, o único da partida, para o Guarani conquistar um resultado importantíssimo. O que passou na tua cabeça ali momentos antes da penalidade? Cara, a verdade é que nesse momento, 0-0, eu o único que penso é pegar na bola e eu aponto na cabeça do goleiro, cara. É a realidade. Como você fala, pênalti argentino, assim que nada, é acertar no gol e jogar essa responsabilidade pelo goleiro, assim que nada. Primeiro para mim é o time porque foi um jogo difícil pra caramba e nada, acho que a gente deu um passo gigantesco hoje. Diego, agora campo sintético, totalmente diferente do que nós jogamos aqui. É uma outra preparação, uma outra metodologia de jogo? Cara, a gente não tem excusa. A gente, como eu te falei, a gente tem que se preparar da melhor maneira para trazer os 3 pontos e dar um passe gigantesco para esse hermoso acesso que a gente precisa e dar essa felicidade à torcida maravilhosa essa daqui. Só mais uma pergunta. Aqui vamos ouvir também o David Braz aqui. Tem que respeitar essa fase e até o final brigar, lutar, trabalhar bastante e contar com o nosso torcedor para conseguir o acesso. David, qual foi a estratégia para enfrentar como é a do Brusque? Perdeu as 2 primeiras partidas, mas as 2 de 1-0 e vocês conseguem um gol de pênalti. Como é que é sentir tudo isso no banco de reservas? Entrou no segundo tempo, mas você está acostumado a entrar em campo já como titular. Como é que está sendo vivenciar isso fora do gramado também? Cara, é verdade, a equipe do Brusque, por mais que eles não venceram nesse quadrangular, mas é uma equipe que se comporta muito bem dentro da partida. Eu acho que até muitas das vezes, algum desses jogos aí, eles poderiam ter conseguido um resultado melhor. Por detalhe, eles acabaram perdendo, mas a gente procurou fazer o nosso trabalho, sabia que ia ter essa dificuldade, tivemos sabedoria em muitos momentos da partida de trabalhar a bola para os dois lados, tivemos chance já no primeiro tempo, e graças a Deus no primeiro lance ali no segundo tempo a gente conseguiu um pênalti que a gente já estava com... No segundo já não teve dúvida o juiz e graças a Deus bem batido pelo Diego, a gente conseguiu o objetivo que era pendente de goleada, 1-0 nessa fase do campeonato é goleada, então assim, estamos de parabéns aí pelo resultado, que é o mais importante, que é a vitória nesse momento. Vou tentar pegar a última palavra do Emerson. Bem, Anderson, só um minutinho. Fazer o nosso trabalho, a gente está próximo da classificação. Emerson, um jogo definido em detalhes. Agora pega o Brusque lá, que vem de 3 derrotas. Independente do time, entre aspas, está morto. O Guarani tem que ir lá com a cabeça no lugar e saber jogar futebol num campo sintético. Como eu acabei de falar aqui pro amigo aqui, não tem jogo fácil, né? A gente não pode entrar com essa cabeça porque o quadrangular final, todos os jogos são muito difíceis. Ainda mais com esse campo sintético, né? A gente vai ter que se adaptar rápido. E é um jogo muito difícil. É um jogo difícil, não é fácil. A gente tem que ir concentrado para ganhar lá e selar praticamente a nossa classificação. E depois fazer a festa com a torcida contra o Náutico. É isso aí. Obrigado. Estamos encerrando aqui, Anderson Luiz Grigoletto, nosso trabalho do gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Você segue aí! Sensacional, Alemão, sensacional. Eu falei aqui em off, né, pro Wagner Ferreira, que quando o resultado não é agradável, não sobra um. Hoje sobrou todo mundo e tem até a galera tocando bola ali, ó, o pessoal que não entrou no gramado, não jogou, estão tocando a bola ali como se fosse um aquecimento antes do jogo. Detalhe, Wagner Ferreira, a equipe do Brusque, 3 derrotas. As 3 derrotas por 1-0. Perdeu de 1-0 do Náutico em casa, perdeu de 1-0 da Ponte, perdeu de 1-0 do Guarani. Como todos falaram, tem que ir lá, é um campo diferente, é uma preparação diferente. O Guarani tem que encarar o jogo lá com seriedade, sim. Como o Lemão Zanqueta falou, né, fez a pergunta, morto entre aspas, mas
pode tirar pontos importantes das equipes que vão jogar ainda com ele, né, Wagner? A pergunta que fica, então, se o Náutico era o bicho-papão, o Guarani foi lá e conseguiu a vitória por 2-0. Quem é o Brusque na fila do pão? Com todo o respeito, né? Sim. Você analisando tecnicamente. Então, se, mesmo respeitando o Náutico, fez 2-0, agora respeita o Brusque. Eu não digo que tá morto, né? Praticamente, né? Porque se é 0 ponto, vai ter que fazer. Se vencer as 3 que ele tem, são 2 dentro de casa, né? Com Ponte e Guarani, e uma fora contra o Náutico. Então, vamos supor que ele vença as 2, ele vai fazer 6 pontos. A Ponte já tem 9 e o Guarani tem 6. Que ele ganhe as 3. Ele vai para 9 pontos, mas aí nenhum time... Por exemplo, a Ponte, ele empata com a Ponte na pontuação. O Guarani, uma vitória, com qualquer jogos no derby ou contra o Náutico aqui, o Guarani também vai a 9. Então é o seguinte, já foi. Exatamente, por isso que tem que respeitar, jogando dentro de casa, o Brusque acostumado com o gramado sintético, mas botar a cabeça no lugar. Agora, acho que não perdeu nenhum jogador por contusão, não teve problema de cartão. Aliás, cartões aqui pro Guarani, acho nenhum. Que não é ninguém, né? Só pro nenhum. JP Galvão no banco de reserva. Exato, o JP Galvão no banco. Exatamente, então com a mesma humildade e buscar lá, nem que seja por dose homeopática, 1-0, tá tudo de bom tamanho, como foi dito aqui na entrevista, numa das entrevistas do Lemão Zanqueta, de que não é pra goleada nessa fase aqui, não é vencer por 1-0. E tá aí o exemplo da Ponte, né? 9 pontos ganhos, tudo com vitórias homeopáticas de 1-0. Então o Guarani está fazendo a mesma coisa, está no caminho certo. Os dois para subir, estamos conversados. Em 94, a seleção brasileira foi 1-0, 1-0, foi campeã mundial, né? E aí, as equipes de Campinas, né, tá nessa cavalgada. O importante são os 3 pontos. O Lemão tá escutando aí, Lemão? Você tá vindo para cá, você tá escutando ainda ou não? O Lemão, ele vai chegar aqui na cabine. Oi, tá escutando? Tá escutando, Lemão? Legal. O Lemão, vou perguntar pra você, antes de você chegar aqui, pra gente ir adiantando o lado, eu vou perguntar pra você o craque da Grigo nesse time do Guarani, time vitorioso nessa noite. Eu vou votar no autor do gol, Diego Torres, que não fez uma partida brilhante, mas o time ganhou de 1-0, o gol dele, pra mim, Diego Torres. Tá aí. Na equipe do Brusque, o goleiro, mais uma vez, Matheus Nogueira. Se não fosse ele, seriam uns 4 a 5 gols aqui. Pé mole pelo lado do Guarani, você escolhe alguém ou não? Pé mole do lado do Guarani. É difícil. Eu prefiro, nesse momento de vitória, o time se fechou, jogou certinho, teve bastante lampejos no jogo, mas não teve nenhum que se destacou negativamente. Eu prefiro me abster dessa informação. E do time do Brusque? O time do Brusque, o Olávio até agora não sabe que é 9, né? Exato. Eu acho que ele pensa que o 9 é só um número e ele tem que fazer o gol. O Brusque, 3 partidas, 3 derrotas por 1-0 e não balançou a rede nenhuma vez. É um verdadeiro ataque de risos. Ô, Lemão, quero agradecer demais o destaque seu para você encerrar sua participação nessa jornada esportiva aqui na Grigo, na 9 Itu FM, Lemão. Valeu, galera da 9 Itu FM, Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. Estamos encerrando nossos trabalhos aqui, acompanhamos de perto a vitória do Guarani contra o Brusque, 1-0, uma verdadeira goleada bugrina em questão de resultado do campeonato. Agora o Guarani que volta a se enfrentar o Brusque lá na cidade de Brusque, num campo sintético, no próximo sábado, tem que se preparar para pegar as dificuldades do jogo. O Brusque não está morto, ele vai tentar fazer alguma coisa para estragar a festa dos times que vão jogar lá, mas o Guarani tem que ser esperto e jogar com o resultado. Um empate lá seria um ótimo placar para o Guarani. Anderson Luiz Grigoleto. Carlos Zanqueta. Valeu demais, Zanqueta. Valeu demais. Deixa eu colocar a vinhetinha direitinho. Carlos Zanqueta. Tava baixinha a vinheta do Zanqueta. Valeu demais, Zanqueta. Belo trabalho aí no gramado, na zona mista, durante a partida. Valeu demais. Bom, Wagner Ferreira, vamos fazer a votação aqui. Agora a gente faz um bate-papo, né? Já liberou o Zanqueta lá. Eu pergunto pra você também, o craque da Grigo, o Lemão votou no Diego Torres, o autor do gol na cobrança de pênalti. Você estava criticando a atuação do Diego Torres durante a partida. Mas eu pergunto pra você, o craque da Grigo, pelo lado do Guarani. Olha, por incrível que pareça, o Isaac estava indo bem no jogo. Não acompanhando o Diego Torres. Mas o cara definiu o jogo, né? Uma cobrança num momento delicado, né? Comecinho de segundo tempo, o Brusque botando
todas as dificuldades com linha de zagueiros, aquele negócio todo. E o Diego Torres, me parece que ele pegou a bola de alguém, não sei se era do próprio Isaac, pôs a bola, deixa comigo. Então, frieza e confiança. E bateu muito bem o pênalti e definiu a partida para o Guarani. Então vamos ficar com o Diego Torres, o craque da Grigo, dessa vitória do Guarani em cima do Brusque por 1-0. Já foi eleito aí o Diego Torres pelo lado do Guarani. E pelo lado da equipe do Brusque, o craque que você acha que destoou positivamente, o Lemão, foi no Nogueira, o goleirão. Ele fez algumas boas defesas, mas nada de extraordinário que o Guarani tivesse assim, né, naquela pressão, ele salvando o time do Brusque. Eu vou ficar com o Guilherme Pira, que é torcedor do Guarani, até pegando no pé dele, cada vez que ele pegava na bola, mas é um cara mais aceso, né, que mais procurou, teve bola no pé, tentou cruzar, mas aí esbarrou no tal de... na defesa do Guarani, o tal de Olávio, né, que foi escolhido pelo Lemão, né, como pé mole do Brusque. Exato. Então o destaque para mim é o Guilherme Pira. Tá aí, eu vou, como eu disse ontem, eu gosto de ser justo, fazer a mesma coisa quando a situação é a mesma. Então ontem eu não voto, mas ontem eu falei que se eu votasse, eu daria os votos que eu falei. E hoje, se eu votasse, pelo resultado, pela entrega dentro de campo, eu votaria no Dalberson, Lucas Justo, Rafael, Alan Santos, Emerson. O Kelvin, o Isaac, o Diego Torres, o Cauã Jesus, o Mirandinha, o Bruno Santos. Gemerson, David Braz, Caio Melo, Gabriel Silva e também o Riuta e o técnico Matheus Costa. Se eu votasse, eu votaria nesses daí. Comprometimento dentro de campo, soube, o time do Brusque veio, e o time do Brusque é esquisito, porque ele não é um time de todo ruim assim. Ele é um time que toma os gols. Como você disse, tomou o gol contra a Ponte Preta num pênalti bobo do pivô, né, em cima do garoto Miguel. E hoje um pênalti bobo em cima do Mirandinha, invadiu a grande área, um pênalti claro, que não teve nem discussão. E assim vai levando. O Brusque vai caminhando para continuar na Série C. Eu só não tenho certeza se foi o pivô que fez o pênalti aqui também. Eu também não tenho. Realmente não tenho, mas foi o Mirandinha. Faltava essa também. Ô Wagner, o Lemão não votou nenhum pé mole na equipe do Guarani. Você destaca alguém que destoou negativamente hoje? Cauã Jesus. Não gostou dele? Não gostei. Ciscou, pouco rendimento no ataque. Foi bem substituído pelo Gabriel, que teve chance até de fazer gol. Tá, então voto pro Cauã Jesus. E na equipe do Brusque, ô Wagner? O Lemão lembrou bem, né? O Olávio, você pouco falou o nome dele. O Olávio, e jogador tem experiência internacional, jogou na China, jogador que jogou no Atlético Mineiro. Então, para mim, o Olávio, o centroavante do Brusque. Então, vamos lá. Os craques da Grigo, nessa jornada esportiva da Grigo, junto com a Nova Itu FM. Craque da Grigo no lado do Guarani, o Diego Torres. E pelo lado do Brusque, o goleiro Nogueira, também o Pira. Para vocês... os aplausos desse timaço da Grigo e também do pessoal da Nova Itu FM. Agora, deu ruim, hein? Deu ruim pro Cauã Jesus, pelo lado do Guarani, e também pro Olávio, centroavante da equipe do Brusque. Pra vocês não deu bom, não. Eleito aí os pés moles dessa jornada esportiva da Grigo. Wagner Ferreira, eu vou pedir pra você aquela analisada, né? Aquele resumo dessa vitória do Guarani 1-0. Também já pode emendar a arbitragem do jogo. Fique à vontade, Wagner Ferreira. Muito bem, torcedor do Guarani, então, deixando o estádio comemorando mais uma vitória. Essa que coloca o Guarani bem próximo do seu objetivo. O Guarani vai agora para 6 pontos. Está atrás da Ponte, que tem 9. E deixando o Náutico para trás com apenas 3. E o Brusque praticamente fora do contexto aí nessa fase de classificação, dessa fase final do Campeonato Brasileiro da Série C. Então o Brusque veio a Campinas para complicar a coisa para o Guarani. Quando veio a escalação, eu não sei se por intenção ou não, uma numeração, nem era de ordem crescente, uma numeração toda bagunçada para tentar confundir, para saber quem é zagueiro, quem é volante, quem é atacante. Mas pelo que nós assistimos na partida contra a Ponte, do Brusque, então a gente já tinha mais ou menos uma noção de quem era quem. Então o Bernardo Franco acabou vindo com 3 zagueiros, né? O Everton Alemão, o Jean Paul e o Roberto Rosa, e complicou um pouquinho para o ataque do Guarani. Então o Guarani tinha que quebrar a bola. Uma marcação forte no meio campo. Quando o Guarani tem a posse de bola na mão do goleiro, ao invés dele tocar para os laterais ou para um meia sair jogando,
No entanto, ele quebrava lá na frente. Aí, a zaga do Brusque de frente pro gol tirava todas. Meio campo do Guarani também não se encontrando no primeiro tempo. Então, ficou, tecnicamente, um jogo muito fraco no primeiro tempo. Jogo sem muitas atrações. Até na anotação aqui, eu notei o quê? Uma jogada individual do Isaac, um chute do Kelvin, mal ali, de voleio. 2 chances do Bruno, uma por cima e uma de cabeça. O Mangabeira, a 31 minutos, a única chance do Brusque no primeiro tempo. E a 45, o Torres, né, numa jogada individual, bateu no canto, no chão, o goleiro foi buscar. Etapa complementar, para a sorte do Guarani, logo a 3 minutos e 50, né, a marcação do pênalti em cima do Mirandinha. Lemão Zanqueta, quem cometeu o pênalti? Você tem noção de quem cometeu o pênalti pelo lado do Brusque? É o 97 pivô. Ele é o pivô da situação do Brusque. Pô, mesmo cara que fez o pênalti no jogo da Ponte. Pô, O próprio. Que brincadeira, hein? Mas tudo bem, então o Guarani... Só cortando você, ainda bem que eu coloquei ele no Cartola, que ele ia fazer o pênalti aos 3 minutos. Apostei 15 centavos, ganhei R$1,50. Muito bem. Então, o lance capital do jogo foi esse. Aliás, o lance teria sido também um lance capital, um lance no finalzinho do primeiro tempo, um pênalti em cima do Brunão, que quase que para todo mundo, unanimidade, um pênalti não marcado pela arbitragem. Então, não aconteceu nada. Lemão, um grande abraço, bom trabalho hoje, hein? Hoje foi excelente a reportagem do nosso Lemão Zanqueta. Então, a 3 minutos e 50, o Diego Torres pegou com muita categoria, bateu no alto, né? Sem chance para o goleiro, porque bola no alto na cobrança de um pênalti, realmente fica difícil para o goleiro, que sempre prepara da meia altura para baixo. Então, o gol do Guarani, a 3:50, aí ficou a pergunta, né? Será que o Guarani se assenta no gramado, vai tentar fazer de tudo para o segundo gol, ou vai recuar e ficar comemorando esse magro 1-0? Ele não fez nenhuma coisa nem outra, né? Acabou deixando alguns espaços para o Brusque, que por outro lado não tinha saída, teve que mexer. Tirou o terceiro zagueiro, já meteu um atacante e foi mexendo as suas peças. O técnico Bernardo Franco é que também há um desnível técnico relevante, né, do time do Náutico para o Guarani. Eles não conseguiram nada. Qual é a chance que o Brusque teve que eu não consegui anotar aqui? Acho que nenhuma. Bolas levantadas na área, né, principalmente pelo Guilherme Pira, lá pela esquerda, aqui pela direita de vez em quando, e o goleiro Dalberson estão saindo para fazer as defesas sem grandes dificuldades. Então o Brusque é aquilo, acho que já atingiu o seu limite, já chegar na classificação. Então dificilmente vai conseguir algo mais de positivo nesta fase. Tá certo que vai ter 2 jogos em casa, né, contra o próprio Guarani, e com a Ponte só sai com o Náutico, mas dificilmente vai conseguir o seu objetivo. Então tudo está caminhando para que a dupla campineira seja a vitoriosa desta fase do Campeonato Brasileiro da Série C, ou seja, os dois subindo para a Série B. Então não pode vacilar, nem a Ponte nem o Guarani. Hoje, no caso aqui, estamos comentando o Guarani, vai jogar contra o Brusque num gramado sintético, dificuldade para alguns, outros se adaptam rapidamente, mas o time da casa sempre tem aquelas qualidades. Aliás, a gente tem visto os jogos do Brusque, né, pela TV, mesmo o sintético, que geralmente é perfeito, né, o sintético, mas tem umas certas falhas, não sei se vocês já acompanharam. Exatamente, feio. Tem umas manchas ali perto do meio campo, a iluminação também não é das melhores, focalizando em cima do gol, mas sei lá, eu acho muito estranho os jogos lá no... Como é que chama o estádio lá mesmo? Estádio do Brusque. Brown, como é? Eu vou ver já. É isso aí, vê pra gente aí, pra gente informar dele aqui o nosso ouvinte. Então o jogo é esse, o Guarani pode pontuar, deve pontuar, e aí vai caminhando a passos largos rumo à sua classificação. Agora, no jogo de hoje, fizemos um destaque aí pro Diego Torres, que, né, foi quem decidiu, bateu o pênalti e converteu na vitória do Guarani, mas o Isaac foi muito bem, o Kelvin com altos e baixos, mas muito mais ajudando a defesa do que no meio campo. Já tem o nome aí? Augusto Bauer. Augusto Bauer, é isso daí. O goleiro Dalberson, tranquilo, não chegou a ser incomodado pelo ataque do Brusque. Justen vai se firmando ali pela lateral direita, né, deixando o Cicinho, acho que nem lembraram do Cicinho hoje. A dupla de zaga Rafael Alessandro muito segura, o Emerson um dos melhores da defesa do Guarani, ali saindo pelo lado esquerdo. O Kel já disse, né, muito mais auxiliar de defesa do que meio campo para frente. Isaac estava bem no primeiro tempo, foi substituído pelo David Braz, já quando o Guarani estava procurando segurar aquele ímpeto de tentativa de reação do time do Brusque. Cauã, para mim,
ciscou, não rendeu muito, foi substituído pelo Gabriel com vantagem. O Brunão, na dele, não fez o gol, mas criou chances, né? 2 no primeiro tempo, sofreu um pênalti que não foi marcado. No segundo não teve tantas oportunidades, aliás, teve uma. Ele tirou do goleiro e chutou na lateral da rede. Deixa eu ver se eu marquei aqui um minuto desse jogo aqui. Bruno tirou do goleiro a 10 minutos do segundo tempo. E então é mais ou menos por aí. E o Mirandinha, que é um jogador importante, né? Fogoso. Fez o gol no derby, um gol bonito no derby de voleio, empatando o jogo, né? Foi aquele 1-1. 1-1, exatamente. Na primeira fase. E hoje não teve muitas oportunidades, mas sempre um jogador rápido, né? Que costuma complicar para a defesa adversária. Então esse é o time do Guarani que, para mim, olha, mereceu a vantagem. Não teve nada que o Brusque pudesse reclamar. Pelo contrário, acho que saiu no lucro, porque teve alguns lances que o Guarani poderia ter definido o placar com maior número de gols. O pênalti não marcado. Enfim, tudo definido. E o Guarani vai então para o segundo turno desta fase do campeonato, com muita chance de conseguir o seu objetivo. A arbitragem do Jonathan Benkenstein Pinheiro. Ele é administrador de empresa lá em Novo Hamburgo, tem 39 anos. Meio complicado o juizão, hein? Deixou bola correr, alguns lances para marcar falta. O lance polêmico principal do jogo foi aquele pênalti não marcado contra o Brunão. A gente daqui, né, na cabine, não pudemos cravar com certeza que houve o pênalti. Mas nossos companheiros deram um feedback, que pela TV ficou bem claro que houve o empurrão e não marcado pela arbitragem. O Lúcio, não sei se é Bayer ou Beyersdorf Flor, ele tem 40 anos, é assessor de investimentos em Porto Alegre, ele é formado em analista de finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Esse é o nosso Lúcio, chamado de Lúcio Flor, né? Mais fácil. Que o outro, bem mais fácil. O alemão ali é meio complicado. E o outro assistente é o Juarez de Melo Júnior, professor de Educação Física na cidade de Santa Cruz do Sul. Ele acabou de receber aí um prêmio, um mérito desportivo da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul. Esse é o bandeirinha aí, condecorado. Então, olha, a arbitragem não teve influência no placar. Poderia ter tido, né? Se o Guarani não faz um gol e lamenta aquele pênalti não marcado, aí sim. Mas o nível baixo da arbitragem, vamos ficar aí com uma nota 4,5 para 5. Eu acho que está de bom tamanho, ficando na média aí dessa arbitragem para Guarani 1, Brusque 0, Anderson Grigoletto. Valeu demais, Wagner Ferreira. Eu tô olhando aqui, eu contei, tem 11 jogadores do Guarani que eles estavam fazendo agora mesmo aquele papel de bobinho. Eu falo como se fosse um aquecimento. Agora eles estão dando uns piques. 11 jogadores do Guarani que continuam no gramado do Brinco de Ouro nesse momento, fazendo um trabalho físico ali. Agora há pouco fazendo aquele trabalho de bobinho mesmo. É, porque amanhã normalmente é folga, né? Talvez até deem 2 dias de folga, segunda e terça, ou dá só amanhã, apresenta na terça, isso aí é uma programação. Então os jogadores que atuaram já foram embora. Quem não jogou estava no banco. Exato. Está fazendo esse aquecimento. E quem entrou, porque eu tô vendo o Riuta ali, eu tô vendo o Gemerson. Participou pouco também. Participou pouco. O Geraldo falou aqui, ó, grande Geraldo Brusque, o fiel da balança, para salvar os times de Campinas. Irão subir os 2. Tá aí, eu também acho. Né? Aliás, eu tô falando desde o início que vai subir Ponte e Guarani. Tô falando desde o início que vai subir e, por enquanto, tô aceitando. Bom, quero agradecer demais, mandar um abraço pro Carlos Ferraz, lá da Nova Itu FM. Valeu demais. Estamos juntos agora, só pararam porque apagaram os refletores, Wagner Ferreira. É por isso que pararam ali o trabalho físico dos 11 jogadores do Guarani que estavam até agora no gramado. Wagner Ferreira, então vamos encerrando essa nossa jornada esportiva da Grigo. Próxima semana, os 2 jogos no sábado. Como o jogo da Ponte é aqui em Campinas, no Majestoso, contra a equipe do Náutico, nós iremos fazer o jogo da Ponte, que se não me engano é às 17, né? Tenho aqui Ponte Preta e Náutico 17 horas. 17 horas e o Guarani joga depois às 19h30. Às 19h30. Não iremos conseguir fazer as 2 partidas, porque nós estaremos fazendo esse bem bolado que a gente faz depois, então provavelmente às 19h30 a gente está encerrando a nossa jornada, mas não conseguiremos fazer. Em compensação, no outro sábado, isso, a inversão, né? Guarani e Náutico às 17 fazemos aqui do Brinco. Exato. E enquanto que a Ponte vai jogar em Brusque. Exatamente. Combinado. Tá aí então, valeu Vagnão. Agradecer mais essa jornada esportiva da Grigo junto com a Nova Itu FM, a sua participação sempre ilustre, sempre
com os comentários sensacionais, ponderados, conscientes. Valeu demais, Vagnão. Desejo a você uma ótima semana. Pode falar se tiver mais algum destaque, Wagner. Para todos nós. Não é bem destaque não, apenas cumprimentar a rapaziada lá de Itu, né, na Nova FM. Itu que era praticamente o meu destino costumeiro de todas as férias. Adorava acampar. Então ia no Camping do Alemão, ia no Camping das Pedras, tinha um outro camping de fazenda um pouquinho mais adiante. Então, eu gostava demais do clima de Itu. Exato. Logo depois da ponte do Rio Tietê, aí começavam a aparecer aqueles campings. Sim, ali na estrada para Cabriúva. Né? Para Cabriúva, exatamente. Cabriúva. Então, aquela estradinha arborizada, muito gostosa. Realmente temos muitas saudades. Tempo de mais jovem, né? Com a criançada pequena e tal. Então a gente ia muito para Itu, onde eu tenho parentes, inclusive. Grande abraço a todos de Itu e a todos que estiveram conosco nesta transmissão esportiva da Web Rádio Grigo. Grande abraço e boa semana a todos. Wagner Ferreira. Só complementando, Vagnão, que eu também, isso daí, eu acampei por anos. A gente tinha uma galera que acampava sempre e o nosso destino geralmente era Itu, principalmente no Campo das Paineiras. Só que daí é sentido passando onde hoje é a Heineken, antigamente a fábrica da Skin Cariol, pra frente, sentido Porto Feliz. Campo maravilhoso. Aliás, Itu é onde eu fiz, graças a Itu, uma filha de Itu, que é a minha esposa hoje, que é nascida na cidade de Itu, né? Tem essa família maravilhosa que tem. Grande Mário Júnior, conosco até agora, falando aí, parabenizando, desejando uma ótima semana para nós. Para você também, Mário Júnior. Quero agradecer a participação de todos vocês que interagiram conosco através do canal do Grigo, que curtiram a nossa transmissão através do Radiosnet, né? Ou pela Rádio Grigo, ou pelo Dion 87.9 lá em Itu, curtindo a nossa transmissão pela Nova Itu FM. Valeu demais mesmo. Que bom ter vocês junto conosco em mais essa jornada bacana demais, jornada esportiva da Grigo. Agradecendo também os nossos parceiraços, a Eletrolar, a Prado Corretora, Consórcios de Seguros, Clube Concórdia, Pigo Alimentos, Óticas Ferrari, a Conquistar Informática e a Ajuda Síndico. Valeu demais, então fica marcado para o próximo sábado, às 17 horas, se Deus quiser, estaremos juntos com esse timaço da Grigo, junto com a Nova Itu FM, transmitindo mais uma partida, desta vez, Ponte Preta e Náutico, aqui no Majestoso. Valeu, uma ótima semana para todo mundo, uma excelente semana, abençoada e iluminada. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, junto com a Nova Itu FM. Valeu, galera. Ótima semana.